afirmando com reconhecimento consolidado em todos os estados, que é um dos postulantes também ao Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Libertadores e também ao Campeonato Brasileiro, o que é uma coisa que é relativamente nova, porque sempre se disse que o Grêmio jogava a toalha sempre para o brasileiro, que era uma política de não priorizar o brasileiro, mas o Renato tem dado uma demonstração que ele tá querendo brigar no brasileiro. E os últimos números também, né? Bom dia. 16 jogos, 3 vitórias, 3 empates, né? O Grêmio tá 16 jogos sem perder uma partida. Coincidentemente, a última que perdeu foi pro Santos e agora pega o Santos na Libertadores. Mas o Grêmio consolidou ou voltou a ter o seu futebol consolidado daqueles que a gente está acostumado. Do jeito de jogar. Ninguém tá falando onde vai chegar, mas o Grêmio voltou a ter aquele seu melhor jeito de jogar sob o comando do Renato. Houve um período que havia, sim, um pouco de desestabilidade, né, do jeito de jogar, mudou um pouquinho. E o Guimarães é engraçado, né, cara? Mesmo a gente não, é que ele tá com o cabelo bonito agora, ele quer parecer bonito na foto. Pepeto, um abraço. E aí a gente vê que o Grêmio voltou, nesses de 16 pra cá, a jogar parecido, semelhante, com uma certa beleza, dá pra se observar. Claro, não precisa ninguém me avisar, mas fique à vontade se quiser, que são 16 jogos e muitas das equipes realmente inferiores, isso é óbvio. Mas também é obrigação ou óbvio para quem quer chegar a títulos suplantar e bem essas equipes. E isso o Grêmio tem feito nas partidas, né? Até alguns meses atrás, bom dia a todos, meus queridos. Até alguns dias atrás, essas equipes inferiores, como o Sport Recife, por exemplo, ganhavam no Grêmio, na Arena, inclusive. Exato. E o Grêmio não tá só ganhando, né, Magno? O Grêmio tá ganhando e com autoridade. Tem. Até acho, pra gente não ficar só falando de flores, acho que o Grêmio até tá pecando um pouco na finalização das jogadas. Eu não digo nem a finalização, somente o chute ao gol. Mas finalizar, daqui a pouco resolver chutar quando dá pra passar, resolver passar quando dá pra chutar, ou chutar mal, passar mal, enfim. Mas que o Grêmio tá... É inegável que é a melhor fase, sem dúvida, no ano, né? Na temporada. Aquele jeitinho dele, eu tenho a impressão que eu vi o bom dia do Orestes. Vamos lá, Orestes. Bom dia para vocês. Tudo bem, gurizada, beleza? Tudo certo. É o seguinte, o Grêmio tá numa fase legal assim, ó, que o Renato tira um e bota o outro, tira o outro e bota um, e o time continua rendendo, continua jogando um belo futebol. Isso aí é importante. É o elenco e o Renato sabe como usar muito bem isso aí. Mas tem dois aspectos, até o Cristiano Oliveira, que foi o comentarista ontem, pode nos acrescentar nisso. Tem dois aspectos que o Renato não tem mudado. O primeiro deles é o modelo de jogo proposto. Ele está jogando o tempo todo com 2 atacantes em cima das linhas pelos lados, como se fossem ponteiros. E outro, ele não tem envelhecido mais o time. Todas as mudanças, ele mantém um perfil atlético mais capaz do que vinha jogando antes. E ele não vem mudando totalmente a equipe, né? Isso é importante, a gente vê sempre uma base, já tá até ficando, eu diria que não, mas quem disser que, não dá pra saber realmente o time titular, claro, algumas partes do campo, algumas faixas a gente tem certeza. O goleiro, os 2 zagueiros, acho que o lateral esquerdo com certeza, na direita cada vez o Vitor Ferraz mais consolidado, ou seja, aí a gente já conhece os titulares. O meio campo, o Maicon acho que vai ser cada vez mais alternativa, excelente alternativa ao meio campo, mas alternativa. E aí Darlan, Jean-Pierre e Matheus Henrique. E o trio de ataque, que acho o Renato aguarda o Alisson, né? Com PP, Diego Souza e acho o Alisson, mas hoje já tem essa coisa de revezar entre Ferreirinha e Luiz Fernando. O Maicon definitivamente parece ter sido tornado reserva. Isso, uma boa opção. E como é útil, né? Quando entra, consegue manter a qualidade no meio campo. A parte física não é a mesma coisa, claro que não é. O Darlan, o que falta de talvez qualidade, técnica, visão de jogo no Darlan, sobra em saúde em relação ao Maicon. E talvez hoje, considerando um trio, já que tem Jean-Pierre, já que tem Matheus Henrique, para somar a essa dupla e formar um trio, é preciso a saúde do Darlan também, né? Até para a entrada do Oliveira no debate,
Nós erramos ontem, viu, Cristiano Oliveira? Deveríamos ter escolhido o Diego Souza. Tampouco Ferreira, craque do jogo. O povo escolheu como craque da partida o Lucas Silva, porque ele evitou que o Robinho cobrasse o penal. Então, boa. Lucas Silva, o craque Rádio Guaíba, deveria ter sido ontem, por ter batido o pênalti, não permitido a Robinho a cobrança. O que me preocupa, assim, foi uma jornada ontem do Grêmio absurdamente superior em relação ao seu adversário. O que me preocupa, assim, e me perdoem os gremistas começar pela preocupação, mas é uma preocupação, assim, breve, para depois entrar nos elogios, que são muitos, porque foi um jogo sensacional do Grêmio ontem. O que me preocupa, assim, o Robinho voltou a aparecer, o Renato voltou a falar naquele papo furado de melhor futebol do Brasil. Ficar falando de melhor futebol do Brasil, ficar chamando a atenção desse tipo de coisa, não é legal, tá? Então, tirando essas duas preocupações que eu tenho, vamos agora para as partes elogiosas da atuação do Grêmio. O Grêmio massacrou o Vasco. Eu tenho muito cuidado para usar assim o superlativo na análise do futebol, para usar assim, termos mais fortes, mas no caso de ontem não tem como fugir. Fugir disso seria fugir da realidade. Foi um massacre do Grêmio para cima do Vasco. O Grêmio fez 4 gols, teve 2 bolas na trave, teve gols anulados, teve grandes defesas do Fernando Miguel, teve gols perdidos frente a frente com o goleiro que o Grêmio mandou para fora, além da própria trave, como eu já mencionei. Não seria nenhum exagero que o jogo de ontem fosse 6-7-0 mesmo. Não seria nenhum exagero mesmo, tá? Até tira os gols perdidos e anulados, pega só as bolas na trave, já iria 6, tá? Porque foram 2 bolas na trave, uma do Lucas Silva e outra do PP. Então, assim, foi um massacre do Grêmio para cima do Vasco. O Grêmio, nessa sua série invicta de 16 jogos, o Grêmio está chegando no seu melhor momento na temporada e no momento mais decisivo da temporada. Momento em que se avizinham aí jogos de Libertadores que serão difíceis. Eu vi o Santos jogar sábado, eu vi todo o jogo do Santos contra o Palmeiras. O Santos tem uma gurizada, mas uma gurizada que joga muita bola. Vai ser difícil esse jogo. E o que me chama a atenção de positivo no Grêmio é isso. O Grêmio voltou. Renato aprendeu com as críticas, isso é muito importante. Colocou um time mais jovem para jogar, um time mais físico. Não se fala mais em problema físico do Grêmio. Não se fala mais que o Grêmio não está correndo. O Diego Souza voltou a fazer gols aos montes e ser muito importante. O cara que o Renato bota na direita ali funciona, seja Orejuela, seja Vitor Ferraz. O cara da ponta funciona, seja Luiz Fernando, seja Ferreira. Isso é grupo, isso é qualidade. Então o Grêmio chega na reta final do ano com uma ideia definida e com jogadores em confiança. Isso faz muita diferença. O Grêmio é um time confiante para essa reta final de jogos decisivos do ano. Eu acho que o Grêmio está jogando muito bem. Não saberia dizer se é o melhor futebol do Brasil. Acho que não precisa o Grêmio realmente não... desse... E acho que nem é relevante isso. Também acho que o Grêmio não precisa desse rótulo aí. Isso aí é uma... Você deixa pros... Agora, que é um dos... Deixa pra torcida. Que é bom de ver o Grêmio, assim, que é legal ver o futebol do Grêmio, dos times grandes, dos times que estão lá em cima, E ontem eu até tava falando sobre o Atlético Mineiro e como o Atlético investiu. Porque o Atlético é um dos grupos mais poderosos. Eu fiquei pensando, não, peraí, não é bem assim. Quem do Atlético seria titular no Grêmio? Pra ver o potencial. Eu ri muito. O Arana, com certeza. Talvez o Everson. O que no lugar do PP eu já não sei. Mas quando o Atlético começou a fazer essas várias contratações, eu lembro que eu fiz aqui no programa essa mesma pergunta, só que em relação a Palmeiras e Flamengo, que na época ponteavam o campeonato. Não tem. O Atlético contratou vários bons jogadores, mas não tem nenhum craque no Atlético. Quando o Atlético... Não tem nenhum referencial. Não tem um Bruno Henrique, não tem um Gabigol, não tem um, para pegar um que saiu do Palmeiras, um Dudu. Tá para pegar aqui do Grêmio, não tem um PP, não tem um Cebolinha. Não tem. O Atlético tem vários bons jogadores e uma zaga muito esquisita, para dizer a verdade. Ontem jogou com 3 zagueiros, depois falar desse jogo, e acho que o São Paulo colaborou com algumas coisas, mas enfim... Eu ri muito quando colocaram, tava naquela onda de jogadores de destaques do Brasileirão na seleção. Você falou do Thiago Galhardo, que até foi convocado, no Marinho. E você falou no Keno, deu uma risada muito grande, assim, porque o Keno tinha feito aquela sequência de 2 ou 3 jogos, marcando 3 gols em cada jogo. E eu achei muito engraçado, porque o Keno não chega perto do que é o PP, na minha opinião.
Eu acho o PP. Não acho o PP mais jogador que o Keno, acho o PP bem mais jogador que o Keno. O Grêmio tem um time muito bom. A questão é que isso ficou minimizado e a gente não deu valor a isso quando o Grêmio girou o time com jogadores que eram mais experientes e que não deram resposta e que talvez se soubesse que não fosse dar resposta e talvez nisso e o Zé Aldo quando fala do Diego Souza, tá? Agora eu vou te defender. Tu tá com essa roupa aí, mas eu vou te defender, tá? Meu careta. Jogador de Eu vou golfe. te dar com essa roupa que eu não gosto. Mas vou te defender. Que coisa incrível. O Zé Aldo não é o único a falar do Diego Souza. Ele não foi o único a falar do Diego Souza. Não, mas tava chegando um cara. E olha só, deixa eu dizer. Deslocado, 35 anos. A desconfiança pela temporada. Um gigante pra ser contratado. Pela temporada fora de forma que ele fez no Botafogo ano passado, a desconfiança que se tinha do Diego Souza no início da temporada. A posição que não é da carreira. Eu tava de férias na época que ele foi contratado e aí quando eu voltei eu não ia recuperar um assunto que tinha já 10 dias de defasagem, né? Mas a desconfiança que se tinha do Diego Souza era uma desconfiança justa, claro, válida, pertinente, assim como era válida a desconfiança que se tinha do Thiago Neves. E olha só, mas confirmou. Essa desconfiança, ela se confirmou. Como era válida a desconfiança a respeito do Robinho. E como era válida a desconfiança e talvez menos do Everton por conta da troca com o Luciano que não estava jogando bem no Grêmio. E agora fica uma desconfiança maior. Agora se confirma uma desconfiança porque o Luciano está jogando bem no São Paulo e o Everton não está jogando bem no Grêmio. São desconfianças válidas que a gente, em geral, e torcida e jornalistas não tiveram sobre o Vitor Ferraz, sobre o Orejuela, sobre o próprio Diogo Barbosa. Jogadores que vieram e que tinham um rendimento um pouco mais aceitável em suas equipes. Ô Guimarães, Diga, Cristiano. uma coisa é ter desconfiança, outra coisa é crucificar o cara, dizer que não joga nada, vem só pra tirar dinheiro do Grêmio. Isso eu ouvi muito do Diego Souza, principalmente. E não importa se ele tá fazendo 1, 2 gols por jogo. Sempre tem coisa de dizer, mas olha aí, tá velho, é um cavalo cansado. Ele vai lá, mete caixa. E olha, mas aí o Renato tá teimando. Agora, desconfiança é uma coisa. Tu tem desconfiança, mas deixa o cara jogar. Concordo contigo. contigo. Cara. Concordo, mas eu acho que era pertinente sobre ele, sobre o Thiago Neves, sobre o Robinho, sobre o Everton. Sobre esses... Tem um microfone aberto aí no tubo de... Tem Saúde. Que vocês não estão falando aí, o Cristiano e Ana. Eu que dei uma tossida aqui. Então, era pertinente a desconfiança sobre esses 4 jogadores. Como era pertinente a desconfiança até sobre os goleiros. Claro que era. Só que o Diego Souza tá jogando bem. O Diego Souza melhorou depois que o Churinho chegou. E o Diego Souza não é só... Não são aqueles sombra. Cabeceios, né, Guimarães? Não. É isso que tem que ficar claro. Ele tá jogando bem e ele é uma jogada útil, porque ele sabe fazer pivô. Ele é um jogador inteligente. Ele não tem, aquilo que o Zé Aldo também falou, tá? Que uma época o Zé Aldo queria ver... Eu lembro disso, tu queria ver o Alisson como... 3 meninos velozes. O Alisson como... Uma dinâmica de movimentação. E ele consegue dar, jeito dele. Mas tu perde uma jogada, Zé. Que é a jogada da presença física, do pivô e da imposição. Imposição é importante se tu botar só guri fino, entendeu? O Jean-Pierre tem imposição. E o PP tem imposição. Porque o PP atropela os outros. Pode ver como é que é a jogada de velocidade do PP. Ele é pequeno, mas ele vai em cima. É um pequeno trator, né? Ele vai patrolando do jeito dele. Mas tu não pode botar isso. Eu acho que é importante também. Nós vamos ver esses hoje dois no futebol modelos físico. em confronto. Um Santos que não joga com um centroavante estático, grandão. Depende, pesadão. eles botam aquele gurizão de quase 2 metros às vezes, né? E eles jogam no modelo de jogadores jovens e velozes. Mas o aproveitamento do Diego Souza de cabeça, ele é excelente, cara. Ele quase não perde gols de cabeça. E ele pula bem, né? Uma colocação maravilhosa. Exatamente isso aí. Pula muito bem. E sabe de colocar a bola, né? Ele não dá um cabeceio só por cabecear, não. Ele olha, observa e de olho aberto mete no canto. Isso é um aproveitamento maravilhoso. O centroavante disse que é o Caio Jorge? O Caio Jorge é bom jogador, tá? Gutierrez. Caio Jorge, o altão, né? Sim, mas é um cara de 1,90 m, né? Também tem isso, era isso que eu tava... Mas o Santos não joga com jogador estático na área.
Não, o Caio Jorge não é altão. Tá, então eu tô falando Caio Jorge do é mais altão. baixo. Não, então não é do Caio Jorge que eu tô falando. habilidoso, Esqueci o jogador nome. de seleção de Não, base. não é o Caio Jorge. Não é o Caio Jorge. Vou até olhar Time aqui. rápido, Santos, com o Caio Jorge, Marinho, Soteldo. Sim, ele entra mais pro final. Isso. Eles têm um 2-2 com o Palmeiras no final de semana que remete pra um. E o jogador Eu que vi eu o gosto, jogo. o jogador que eu gosto do Santos foi é um o bom jogo. o jogador que eu gosto do Santos é o Felipe O Marinho Jonathan. tá jogando muita bola. Eles estão com o Soteldo aberto, como era no passado, o Soteldo aberto por um lado, o Marinho pelo outro. Só que na frente, ao invés de ser o Sacha, que saiu, tá no Atlético Mineiro, já é o Caio Jorge. Eles têm uma gurizada no meio-campo, que é uma gurizada desconhecida. É desconhecida, é claro, para nós aqui que estamos longe de Santos. E essa gurizada desconhecida pode dar uma falsa impressão de ser um time fraco, e não é. Eles têm um menino chamado Vinícius Balieiro no meio-campo, que foi o melhor jogador em campo naquela vitória do Santos contra o Inter, 2-0. Tá em todas as partes do campo. É um carequinha que joga muita bola, jovem também. Eles têm uma defesa que é problemática. Eu não gosto da defesa do Santos. Eu não acho o Lua Pérez tudo isso. Acho uma defesa com alguns problemas. Tem o Ivonei também, guri bom. Eles não são craques, mas tem 17, 18 se anos, salva, muito bom né, meu? jogador, O Santos se muito bom salva com a jogador. gurizada, é impressionante. Eu não gosto do Santos assim. Esse Eu do não Santos é o acho que ele Bruninho. tenha grandes goleiros. Eu acho que ele tem uma dificuldade no gol. O John, que tá jogando, é um goleiro que até foi bem contra o Inter, mas é meio voador, não transparece, não passa muita confiança. A defesa não me agrada, mas do meio pra frente, eles têm jogadores muito bons. É um time rápido, é um time insinuante. Não vai ser fácil pro Grêmio esse enfrentamento contra o Santos Mas- na Libertadores. É bom time. Eu acho Centroavante do Santos. eu acho Bruninho. Fala, Wagner. Centroavante do Santos, esse é o Bruninho, tá me lembrando aqui É o isso. Cação. Não, Bruninho. Eu não acho o Felipe Jonathan um jogador desprezível. Acho um jogador, Não, é bom jogador. Acho um jogador da defesa, especialmente, mas eu acho que ele é melhor no apoio do que na marcação. Eu acho ele um jogador mais interessante que o lateral esquerdo, o Felipe E Jonathan. aí do outro lado tem o Pará, que é melhor na marcação. A real é no que a apoio. base... Mas na a base- verdade o equilibrado, Pará- Santos. é que o Matos eu acho que se machucou, não, e perdeu posição. A real é que a base do Tá sempre Santos, machucado, né? ela salva sempre o Santos, né? Porque fora de campo era pro Santos agora, com o que tem fora de campo, estar assim, zona de rebaixamento pra baixo. Mas De novo a base, sempre a base dá uma segurada na onda pro Santos, né? E foi por um resultado de má gestão também, né, Guti? A gente fala que não foi Total, uma com escolha certeza. colocar os É. garotos. Foi uma questão de não ter dinheiro, problemas políticos, aí De tem ter até uma administrado investigação mal policial. justamente esse quesito, né, Ana? Que é ter Exato. jogadores de base. Vendeu muito, foram quase 200 milhões de reais e consegue não administrar isso, né? Mas eu tava olhando a tabela do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Santos é lanterna. Talvez Mas até é por estar justamente- colocando mas é os caras justamente tudo no por isso, profissional. Magno. Então, É justamente por isso, porque a gurizada da Sub-20 É. está no profissional. O Santos teve uma punição, o Santos não pôde contratar jogador. Então o que é que fez o Santos? Ele pegou toda a gurizada do Sub-20 e meteu no profissional. Por isso que o time Sub-20 está fraco. e quanto a Diego Souza, a única coisa que sei é que ele tem 40 jogos e 20 gols. Ou seja, a média ideal do centroavante. E vai continuar. A gente Eu falava acho- do ano quantos gols faria Diego Souza, eu falei 20. Vai passar dos 20. Mas então, por isso que eu coloquei isso do Diego, que eu acho que ele era pertinente pela temporada ruim e fora de forma que ele fez no Botafogo, mas ele tá jogando bem. Ele é, pra mim, titular, o absoluto no Grêmio. Ele A gente falou ontem do Thales Magno, por exemplo. O próprio Oliveira comentou que ontem não fez. Jogou mal pra caramba o Thales Magno, mas que também gostaríamos de vê-lo num time melhor estruturado. É o que vale pro Diego Souza. O Benítez, coitado, é uma ilha no Vasco. E nem é craque, mas ainda tenta alguma coisa, vai pra cá, vai pra lá e não adianta. É que as críticas iniciais ao Diego Souza, ele veio junto com aquele pacotão, né, de vários jogadores, assim, questionáveis, mais experientes, que não estavam em boas fases, e alguns, inclusive, o Renato já não tinha conseguido recuperar, com polêmicas, eu só recupero quem precisa, quem tá disponível, quem tem esse intento, quem não tem, eu bem não posso fazer milagre. Então ele foi muito criticado por causa disso também, da escolha, às vezes equivocada. E eu vejo como o Oliveira fala, né, sempre que o Renato teve aquela puxão de orelha, né? Não digo por parte da imprensa, mas ele se deu conta dos erros que estavam acontecendo, dos equívocos que ele estava cometendo e acabou colocando a gurizada para jogar com os mais experientes, que dá velocidade, agilidade e ao mesmo tempo a competência da finalização que às vezes os jovens não têm. Tem uma coisa que diferencia profundamente o Diego Souza e o Thiago Neves. Eu tô comparando os dois porque os dois vieram juntos e os dois têm uma trajetória assim de quase a mesma idade, aliás, a mesma idade. E o Thiago com a trajetória ainda melhor, né? Hã? O Thiago com uma trajetória ainda melhor que a do Diego Souza. Não sei se melhor. Eu acho que o Diego Souza tem O Diego grandes Souza, ele momentos sempre aqui. entregou honestamente pra todos os clubes dele, praticamente. Tem uma diferença.
Thiago Neves já foi 2 vezes o melhor jogador do país. A gente pode esquecer disso também, né? Uma. Por esse sentido que eu falo. Uma só. 2007. Mas enfim, o Diego Souza me parece um cara com a cabeça melhor que a do Thiago Neves. O Diego Souza tem uma cabeça boa. Ele tem uma cabeça de grupo, ele é uma cabeça coletiva. Parece mais envolvido com a causa da instituição. Ele parece ajudar. Eu vou citar um exemplo do jogo que eu comentei, tá? Porque eu pude observar isso, que foi o jogo da segunda-feira, Grêmio e Goiás, que depois vai ter o 17º Grêmio e Goiás do ano. Parece que só tem Grêmio e Goiás e Atlético Goianiense. 880 horários. Mas o Grêmio e Goiás da segunda-feira tem um lance em que o Ferreira, ele parte pela esquerda, ele faz uma jogada individual, e aí, cara a cara com o Tadeu, ele chuta, e o Diego Souza, ele tá completamente sozinho. Não é que ele tá sozinho, ele tá completamente sozinho no meio. É um tapa pro meio, é gol. Ele tá completamente sozinho. E o Ferreira, ele é fome, e aí ele chuta pra defesa do Tadeu. O lance correu e o Diego Souza, ele chama o Ferreira, diz: Ferreira, vem cá. E ele põe a mão aí ele põe a mão na boca pra tapar. E fala as coisas pro Ferreira. E o Ferreira responde com: foi mal, meu. Foi mal. Sabe? Ele ficou. Se é outro jogador, fica irritado, sabe? Fica irritado, expõe o garoto. Ele falou: pô, Ferreira. Né? Presta atenção, e aí ele botou a mão e falou: meu, tava sozinho, bicho. E outra coisa, né? Se o Diego Souza fala, acho que essa gurizada tem que ouvir um pouquinho também, né? Mas eu acho que essa é uma das virtudes que o Renato tenta implementar bastante no vestiário. A gente lembra que o Maicon era assim. Lembra? Foi assim com o Arthur, com o Luan, com o Everton. Em diversos momentos verdade. Eles tinham essas trocas de informações muito mais do que um xingamento, uma cobrança, mas de fato aquela orientação. E o Renato tem muito essa sintonia, tinha, né, com o Maicon quando ele era bastante acionado, que o Maicon conhecia a ideia de jogo do Renato e sabia o que o Renato esperava. Então ele ajudava bastante a orquestrar dentro do gramado como se posicionar. Em diversos momentos eu vi que o Renato já estava incomodado com algum posicionamento e o Maicon já estava lá tentando resolver, chegando nos garotos, empurrando: não, vai pra lá, vamos fazer assim. O Jeromel também tem essa participação, né, de orientação. A gente nunca viu aquela cobrança um pouco inadequada, sabe, de irritação, que David xinga, Braz também, que fala. Né? David Braz, Cortez, todos eles têm esse perfil. Que é um pouco das vantagens de ter os jogadores mais experientes com os mais jovens. E às vezes a gente reclamava, né, inicialmente quando os garotos eram colocados, queriam fazer firula, queriam mostrar serviço, queriam segurar pra mostrar trabalho, quando na realidade só precisavam fazer o básico, porque o time caminhava, né, pra um jogo mais objetivo, não ficava naquela troca, às vezes só pra fazer bonito, acaba atrasando, perdendo as oportunidades. Eu acho que essa dosagem, né, sempre com a orientação de jogadores mais experientes, é sempre válida. Ores. Eu tenho observado, e o Guimarães tem toda a razão, alguns dias já vem falando sobre o Ferreirinha. Se ele não fosse tão fominha, eu acredito que ele é fominha demais, se fosse mais coletivo o jogo dele, era um aproveitamento fantástico do cara. Ele ia aparecer mais do que... Ele é muito fominha, ele perde a oportunidade de dar um passe e colocar como falaram agora aí, se coloca o Diego na cara do gol sem goleiro, era um abraço. Então eu acho que alguém tem que falar realmente e com direito para que ele melhore o coletivo dele, porque no individual ele é bom também. O Ferreirinha é um cara que a gente o Ferreirinha é um cara que a gente não pode definir, né? A gente não pode nem dizer que ele erra muito, que ele desperdiça muitas jogadas e nem que é um craque, porque tem momentos que ele dribla, empilha dribles, faz boas assistências, faz boas jogadas. Tem outros que ele desperdiça essas jogadas. E aí é que tá, eu tô na dúvida se o Ferreirinha é outro ou ele vai ficar nesse meio termo aí. Tem um processo de amadurecimento. Pois aí. Exato. Não dá pra ser definitivo. Tem um processo de amadurecimento. Algumas coisas eu acho interessantes no futebol. Todo jovem tem isso quando começa, né? Ele dribla, ele vai pra cima. Teve um lance, eu acho que já era no final do primeiro tempo ainda, que ele parecia que ia girar pra trás pra voltar a bola e ele deu uma enganada no marcador, acho que o Leandro Castan, e ele escapou rapidamente pela direita e foi quase linha de fundo. E aí não me lembro se a jogada prosseguiu. Ele tem um negócio bom, ele é um jogador imprevisível. Ele não conseguiu fazer o cruzamento, exato, né? Ele é reto, ele é vertical. Ele é imprevisível, ele tem confiança nele e ele tem ambição. Isso aí é importante para um jogador. Claro, ele tem técnica, ele é oportunista, ele tem uma boa presença de definição de jogadas, ele aparece na hora que a bola tá ali pipocando na área para concluir, tem velocidade, tem drible, ele tem uma série de virtudes que são indicativos que ali está um jogador útil
no mínimo, para não dizer outra coisa. Mas ele o Grêmio tem vitória pessoal, Zé. O Grêmio é o terceiro time que mais dribla na Copa Libertadores e o segundo time que mais dribla no Campeonato Brasileiro. Só perde pro Flamengo. E aí você vai olhar a estatística e para descobrir de onde é que vem essa vitória pessoal no time do Grêmio. E aí você vai chegar, entre outros, claro, mas principalmente a 2 nomes. PP, que é um dos grandes dribladores do futebol brasileiro, e Ferreira, que eu disse aqui algumas vezes, e mantenho, acho que está se confirmando, para mim o Ferreira, ele é mais habilidoso do que o PP. Eu estou falando de habilidade, de drible. O PP, ele é muito rápido. Quando não dá para passar na ginga, na habilidade, ele dá o tapa pro fundo, vai atrás da bola e o cara não pega ele nem sob decreto. Teve um lance do PP ontem para cima do Miranda, do Vasco, ele dá o tapa na frente, ele sai uns 3 metros atrás e chega na bola uns 3 metros na frente. É impressionante a arrancada, a velocidade que tem o PP. O Ferreira, ele não tem essa velocidade final que tem o PP, mas ele tem um drible. O Ferreira passa o pé em cima da bola 2, 3 vezes e deixou 2, 3 zagueiros do Vasco pelo caminho. O que ele fez com o Leonardo Gil ontem, eu não sei se esse rapaz não está com a coluna quebrada hoje. Deve ter amanhecido com uma dor nas costas violento o argentino. Porque o que o Ferreira fez com ele foi fantástico. Ferreira girou para um lado, passou pelo outro, girou pelo outro lado, passou pelo deu entre as pernas, aí foi do Benítez, mas olha, só não deu assim, eu ia dizer que só não humilhou, mas a humilhação ela é relativa, mas enfim, o drible, ele não driblou para humilhar, driblou para jogar para frente, passou pelo cara porque é melhor do que o cara. Ele tem vitória pessoal. Isso é muito importante, Magno, é recurso técnico. Quando não dá para passar com base na troca de passe, que o Grêmio gosta, na aproximação no jogo curto, tem que recorrer à jogada individual. E o Grêmio tem belos recursos individuais no Ferreira e no PP. O lateral esquerdo do Vasco, Neto Borges. Esse ganhou apenas um duelo do Ferreira, tanto que eu ressaltei na jornada. O cara ganhou uma. O Ferreira fez o que quis, com todos os defensores do Vasco, com direito àquela caneta no Benítez. Ele só não foi melhor em campo, na nossa visão, na minha visão, pelo menos, porque o Diego Souza é um centroavante que fez 2 gols, mas eu fiquei inclinado a botar no Ferreira melhor em campo. E se ele tivesse sido validado, ele seria o craque do jogo. E se ele aprimorar o acabamento da jogada, e vou dizer de novo, acabamento de jogada nem sempre é finalização ou o último passe. É quando tu toma a decisão do que fazer com a bola, se tocar ela, se permanecer, chutar, enfim. E a gente percebe que ele ainda falta um pouquinho nessa tomada de decisão, mas mesmo assim ele constrói coisas interessantes pro Grêmio. São 16 partidas esse ciclo de invencibilidade do Grêmio. Isso não é muito comum, né, gente? Os times não conseguem ficar tanto tempo assim, só ganhando. E vem agora jogos duros pela frente. Os caras vão dizer, o Zé Aldo, olha o raciocínio do Zé Aldo, será que ele tá secando? Não, eu tô me perguntando se... com o nível de jogos que o Grêmio vem apresentando, ele consegue manter esse ciclo, ou se ele vai precisar jogar ainda um pouquinho mais, e se ele tem esse algo mais para os jogos decisivos com o São Paulo e com o Santos. E são 2 adversários que estão vivendo, inclusive na tabela, o São Paulo está à frente do Grêmio. Tu lembra de cabeça os 16 jogos? Mas olha, tu resolveu me sacanear, claro que não vou lembrar. É do Santos pra cá. 13 do Santos pra cá. 3 empates, 13 vitórias. Tá, então do Santos pra cá, desses 16 jogos, eu acho que ele pegou clubes inferiores a Santos e São Paulo. E vai continuar pegando. Não, mas ele vai pegar Santos e São Paulo. Mas em outras competições, Libertadores e Copa do Brasil. Bom, porque no Brasileiro... Se tu pegar os 16 jogos... São Paulo. Se tu pegar os 16 jogos, tem Copa do Brasil e Libertadores, Sim, nesse ciclo de 16 jogos tem o São Paulo. 1-1, aquele que a gente achou que deveria vencer. 0-0. É 0-0, perdão. E veja 0-0 no Morumbi. Desse 0-0, tanto o Grêmio quanto o São Paulo, eles melhoraram. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, por exemplo, o jogo com o Santos, qual é o bom do Santos? É o Santos com a bola. É perigosíssimo, porque ele é muito veloz, é muito rápido, ele quer ir pro gol e ele chega. Então, para jogar com o Santos, o Grêmio tem que propor um jogo em que ele não deixa a bola com o Santos. Mas esse é o jogo do Grêmio. Esse tem sido o jogo do Grêmio recente. Não, mas esse tem sido o jogo do Grêmio que a gente está apontando como candidato aos títulos que disputa. É esse Grêmio que a gente quer.
É esse Grêmio que vem dando mostras aí nos últimos jogos. Eu não quero o Grêmio com o Robinho no meio campo, aquele Grêmio que dá a bola pro adversário e fica esperando. Eu quero este Grêmio. Este chegando. Grêmio é melhor que o Santos. Tá chegando. O nosso Cristiano captou a minha... Como tu tá sintonizado comigo, Cristiano? Não, eu defendo o Diego Souza, tu quer ele fora do Grêmio? Não foi o que eu disse no começo do programa e nem o que eu tenho dito mais recentemente. Onde tu tá chegando, que eu disse que tu tá chegando em mim? O Grêmio tem uma tentação permanente de, por vezes, quando os jogos são mais crespos, mais felpudos, querer entregar na mão dos jogadores mais maduros. E o que a gente tá percebendo, o Grêmio contra o São Paulo, jogou a Juventude, o Grêmio deu um baile, o juiz errou e o Grêmio acabou empatando em 0-0, o jogo era lá, deveria ter ganhado, com expulsão do São Paulo e tudo mais. Tá, Daniel Alves deveria ficar fora do jogo. Deveria ter sido retirado do jogo. Claro que sim. Posso dizer qual o meu medo, Zé, concordando contigo? O meu medo é que o Renato pense assim, ó, o principal jogador do Santos é o Robinho, é o Marinho. Então eu tenho que escalar o Cortez por aquele setor. Esse é meu medo. Eu acho que o Renato não vai voltar a esse tempo. Porque ontem reapareceu o Robinho. Mas ontem eu acho que é por causa do resultado pra botar o cara. E finalzinho. O Renato faz isso. O segundo reserva. O titular é o Jean-Pierre, o Pinares é o primeiro reserva, o Robinho é o segundo. Exato. Eu não tenho dúvida. Acho que até Isaac o terceiro, o Isaac ontem reapareceu. na frente. E até o Tassiano entra mais aí. Ô Zé, Fala, Magno. 2 com Guarani do Paraguai, 2 com Cuiabá, Botafogo, São Paulo, América de Cali, Atlético Paranaense, Juventude, Bragantino, Fluminense, Ceará e o Vasco. Esses os jogos da invencibilidade do Grêmio aqui. Desses aí o melhor é o Fluminense. Por isso que eu falei antes, no início do programa, que feitas todas as ressalvas, que são adversários teoricamente inferiores, o Grêmio tá fazendo a sua parte, que é Só um pouquinho. dominar e ganhar. Desse o melhor é o São Paulo. É o São Paulo, Não, desses citados pelo Guti, Foi o Magno. pelo Magno, Foi o Magno. Sim, mas ele citou o São Paulo. o Fluminense, mas eu tô comparando aquele São Paulo. Aquele São Paulo, eu acho que o Fluminense tá jogando mais que aquele São Paulo. Hoje não. Mas aquele São Paulo, eu posso estar enganado, aquele São Paulo, ele já estava numa invencibilidade que hoje é igual a do Grêmio. 16 jogos. Aquele São Paulo é basicamente o mesmo que joga até hoje. Mas esse São Paulo já depois era não o São foi Paulo eliminado com o pelo Luciano. Lanús? Não, foi antes disso, eu acho. Acho que foi antes. Esse São Paulo é quando o Fernando Diniz achou o time, quando ele saca jogadores, quando ele descobre outras coisas. Já era titular a dupla de zaga com o Diego Costa, o Bruno Alves, o Daniel Alves já fazia o tripé com o Igor Gomes e o Luan. A descoberta do Luan estabilizou o meio de campo. O trio final já era Sara, Brenner e Luciano. É basicamente o mesmo time de hoje. Eu sempre que eu fiz o jogo. Desde quando tava mal o São Paulo. Esse São Paulo, gente. Igor Gomes. É bom jogador. Mas vacila, depois eu digo por quê. Não. Eu vou dizer uma coisa, esse São Paulo, gente, é o mesmo que toca 4-1 no Flamengo. 4-1 ou 5-1? 4, foi naquela mesma semana. Foi na mesma semana. Em 2 jogos. O São Paulo, que é pior que o Grêmio, é o mesmo que toca 4 no Flamengo. É o mesmo time. É basicamente o mesmo time que é quando o Diniz descobre o time, quando dá um sprint. Um processo assemelhado ao do Grêmio. Num processo. Exato, quando ele descobre esse menino, que é uma descoberta dele, é fundamental. Esse jogo Grêmio São Paulo, olha, esse jogo São Paulo ainda tava na Libertadores. Eu não sei. Eu acho que sim. São Paulo não tava jogando nada. Grêmio e São Paulo foi dia 17 do 10, na realidade São Paulo e Grêmio, né? E ele foi eliminado no dia 4 do 11 da Libertadores. Pouco mais de... então foi depois. Então ele já foi eliminado da Libertadores e depois da Sul-Americana. Esse São Paulo e Grêmio, o São Paulo tava mal, a imprensa e a torcida queria a cabeça do Fernando Diniz. Depois, agora é um outro São Paulo. Agora mas quando ele acha... quando ele acha o time. Mas esse São Paulo que empata com o Grêmio já era um São Paulo da série invicta de 16 jogos do Campeonato Brasileiro. Já era o São Paulo que estava sem perder ali umas 6, 7 rodadas. Não, tudo Depois bem, mas mal viria treinado. Ser eliminado da Libertadores, sim, mas já era um time que estava se ajeitando. Não, concordo, tava querendo se ajeitar, mas era um time que oscilava. Tanto que ele perdeu, foi desclassificado pelo Lanús depois da Sul-Americana. O Lanús estava 1 ano sem jogar quase e eliminou o São Paulo. E ali estava oscilando. Agora parece que estabilizou.
estando somente disputando o Brasileiro e a Copa do Brasil. Parece que deu uma folga no calendário e o Fernando Diniz começou a ajeitar o São Paulo. Eu tenho um intervalo para fazer, são 11h37, só uma informação, o Guti até nos alertava para isso. A próxima rodada, o Grêmio contra o Vasco, contra o Goiás. Sábado. Já está marcado para sábado, 9h. E aquele jogo contra o Flamengo lá no dia 27 de janeiro, o jogo da 23ª rodada. Janeiro ou dezembro? 27 de janeiro? Não, janeiro. Janeiro, 27 dezembro são as semifinais. 27 de dezembro, aquela rodada entre as semifinais da Copa do Brasil, que a CBF está beneficiando vergonhosamente São Paulo. 27 de dezembro o Grêmio joga contra o Atlético Goianiense na Arena. Exatamente. Bem, são 11h38 agora. Eu tive a impressão que o Magno teve um corte na internet dele. Concluiu, Magno? Ele tá me dizendo que chamou umas vezes e não entrou. Então tá com algum probleminha técnico. A gente vai fazer um intervalo, em seguida retomamos para continuar debatendo o futebol aqui no Ganhando o Jogo pela Guaíba. Falamos predominantemente de Grêmio na primeira parte do programa. Temos agora 11h43 da manhã e vamos começar a entrar no jogo do Inter, que ontem, também usando essa fórmula de um time rejuvenescido, conseguiu dar uma boa demonstração, deixou uma boa amostragem de fim de jogo, buscando um empate e terminou o jogo cobrando falta, com chance de gol dentro do campo do Galo. E com mais finalizações, né? Segundo eu não tenho esse dado. o SofaScore e até o Cássio Amaral nos ajudou aqui, que na partida contra o Inter foi a primeira vez que o Atlético... Eu não sei o que o Cássio faz da vida. Eu não sei, ele é estatística. Eu sei que eu já convidei ele para uns 300 debates, ele nunca veio, mas daí... Ele veio esses dias aí. Veio? Acho que Ele veio. participou da semana passada. Só deixa eu dar a informação, finalizou menos, a primeira vez, na partida contra o Inter, foi a primeira vez que o Atlético finalizou menos que o adversário no total e no gol, atuando em seus domínios no Campeonato Brasileiro. 10 finalizações pro Inter, 9 pro Atlético. Eu achei que o Atlético jogou mal, mas eu não é só esse o viés que eu quero pegar, tá? Porque tu pode jogar mal e o adversário ficar resignado no resultado. Ontem, mesmo com alguma coisa que não é a melhor organização, que não é a melhor coisa para se identificar, no segundo tempo, por exemplo, o Rodrigo Dourado estava mais como um meia pela direita do que como um volante, uma escalação do Musto que tirou o melhor do Rodrigo Dourado, ele cresce quando o Musto quando ele vai para a posição dele. Uma zaga bem segura. Eu tô falando primeiro as coisas, os defeitos, para depois chegar nas qualidades, tá? Não se preocupem. Enfrentando um time que é um time que tá na ponta de cima, que tem um certo poder e que eu acho que jogou muito mal ontem, uma escalação com 3 zagueiros fracos, ruins. O Inter teve uma coisa que não teve nos outros jogos. Para mim, o Inter beijou o fundo do poço contra o Atlético Goianiense. Aquilo lá foi a pior coisa que eu vi no ano. Ali encostou no fundo do poço, flertou com o capeta. Não ia dizer isso. Flertou com aquela coisa com o fundo do poço, enfim. Deu um toque no fundo do poço, só que é o seguinte, passou, aconteceu, todo mundo classificou do seu jeito a transição do Cudê pro Abel. Eu acho que foi um grande erro. Eu acho que isso aí foi algo que repercutiu de forma muito negativa na sequência. Só que é o seguinte, tá? Tu não pode viver numa depressão sempre e chorar pelo Cudê sempre. Fala aqui um cara que gosta muito do Eduardo Cudê como treinador, muito. Mas aquela coisa, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Limpa as lágrimas, lava o rosto, dá uns tapas na frente do espelho, que é assim que se faz. Já bebeu todas, já acabou a ressaca, agora é vida nova, tá? Vida que segue. E eu acho que o Inter fez isso ontem. Foi o primeiro indício de vida que segue ontem. Pra mim não foi tanto contra o Boca, não. Pra mim foi mais ontem. Em matéria clínica, quando há uma dependência por uma medicação, depois que retira a medicação, eles falam em desmame. Pode ser. Pode ser. Ou síndrome da abstinência, ou... Vai se desligando, ou o chamado cold turkey, que é, né? Enfim, tudo que passa, é um termo em inglês. Barbudo? Tudo passa. E passou. Isso eu acho que é o mais positivo. Foi uma atuação suficiente para ganhar do Boca? Eu acho que não, tá? Sendo bem sincero, eu acho que não. Mas foi uma atuação suficiente para levantar a autoestima, para dizer, opa, a gente tem que viver, gente. E viveram, porque é o seguinte, o Atlético, ele faz uma atrapalhada, os 3 zagueiros jogaram muito mal ontem, uma atrapalhada no final do jogo. O Inter aproveitou, o Inter teve coisas que eu não vi em outros jogos. Marcação que pressiona, marcação por pressão e marcação alta. Isso aí desmantelou,
provocou o erro, o Atlético errou e o Inter aproveitou. Eu acho que também houve um exagero ontem do torcedor aqui, eu tava com o Cristiano no vestiário. Agora o time do Inter tem que ser só a gurizada. Bota o Kehler no gol, bota o Praxedes de titular. Gente, o Peglo tem que ser titular. Não, olha só, porque esse menino, no jogo seguinte ele vai jogar mal. Uma hora ele vai jogar mal. E aí vocês vão dizer que o grupo é curto. Não mas esse delírio aí do torcedor em botar a juventude, os jovens, isso não foi ontem, isso é desde sempre. E mas construíram muda. O que tem de bom. Sabe por que muda? Porque é o seguinte, ontem eu já vi que o time ideal do Inter tem que ter o Pedro Henrique como zagueiro. Por quê? Porque o Zé Gabriel também é jovem, mas aí o Zé Gabriel não quer porque joga mal. Uma hora o jovem vai jogar mal. E aí o torcedor vai fazer o quê? Vai defenestrar? Vai queimar? Não. Eu acho que o time tem que ter equilíbrio. Eu acho que o Inter ganha uma opção com o Peglo, tá? Calma. Uma opção ainda com o Maurício. Segura. Yuri Alberto eu já acho que não. Esse é o jovem que pra mim tem que ser titular. E tem só 19 anos. Mas esse, ele te apresenta uma maturidade de jogo maior do que a dos outros que eu mencionei. Muita calma nessa hora. O jovem, ele se lança como opção e não como solução. Ele é uma opção e não solução. O bom reforço, Magno, que o Inter recebe contra o Boca, se chama Edenilson, tá? Vamos colocar isso de uma forma bem plena, bem correta. Outro bom reforço é o Moledo. Moledo e Cuesta. É um reforço, mas eu acho que o principal é o Edenilson, tá? Eu acho que o maior reforço que o Inter ganha é o Edenilson, que não é um jovem. Tá? O Inter precisa de Edenilson e Patrick, que arranjem soluções pra isso. Se não, são os dois. Correto, os dois são os mais titulares do Inter. Com certeza. Os mais titulares, muito bem lembrado. A gente reclama porque eles têm suas limitações e tal, claro que tem, mas pro time do Inter são caras eles importantes. Eles vão te dar o jogo de força, transição e vão te dar o jogo físico que é preciso. Eu acho que o Orestes queria falar. Eu queria falar sobre isso, sobre o físico. Houve uma evolução física, uma preparação física. O Inter está melhor fisicamente do que estava? Eu não sei, Orestes, não sei medir. Eu acho que a questão é a cabeça, Orestes. Eu não sei medir essa... É que no momento que tu utiliza os jovens, o jogo parece um pouco mais ágil, parece um pouco mais... E eu vejo assim, a minha principal dificuldade é que nessas alterações e mudanças que o Guimarães citou, e eu concordo, a gente pensa, é por questão de treinamento, é por questão de pensamento de jogo, ou é porque os jovens são mais adaptáveis e vão de qualquer jeito, seja o que Deus quiser, vão tentando, chutando, e alguma hora vai entrar. Eu não vejo assim um posicionamento muito esclarecido de pensamento técnico aplicado no gramado. Não, mas eu acho que, Ana, primeira coisa é ajeitar a cabeça. É aquela coisa, tu tá na ressaca, tu tá, sei lá, fora de forma, terrível, tu não consegue nada, tu acha que o mundo vai desabar. Mas eu acho que o jovem também é mais rápido, né, pra conseguir o jovem é mais rápido. É mais influenciável pra mudar A primeira coisa que tu ajeita é a tua cabeça. Gatilho. A primeira coisa que tu ajeita é a tua cabeça, depois tu vai ajeitar as outras coisas. No futebol é assim. Eu só quero dizer o seguinte, o jovem também sente a pressão, né? Zé Gabriel sentiu contra o Boca a pressão, jovem. O jovem sente a pressão. Mas eu acho que o ajeitar a cabeça nesse sentido, gente, é coletivo, tá? Tu ajeita a cabeça enquanto equipe. Tu ajeita, não é um ajeita e o outro não vai. Não, tu ajeita a cabeça enquanto equipe. E aí o segundo passo é tu ajeitar taticamente para que tenha uma potencialização técnica. E aí tu tem o jogo começando a entrar novamente. Eu acho que ontem é o primeiro módulo assim de. Deu, né? Vamos ajeitar nossa cabeça. Porque, cara, o jogo contra o Atlético Goianiense é aquele jogo que tu beija o fundo do poço mesmo. Vamos ajeitar a cabeça. Eu acho que ontem foi isso, tá? Foi isso. Com todas as ressalvas táticas, ainda vejo uma desorganização. Com um adversário que o São Paulo foi mal ontem, mal. O melhor jogador em campo é o Johan, porque tava dando equilíbrio no meio de campo. O São Paulo foi mal ontem. Tem alguns jogos que ele é um pouco instável, Foi mal. Ele sempre esquema com 3 zagueiros. Algo, os 3 zagueiros são ruins e lentos. Ele constrói algo sempre, isso é inegável. Ele é um grande treinador, mas ele tem uma instabilidade, às vezes, de um jogo para outro que talvez seja o calcanhar de Aquiles dele. Se o São Paulo errou durante o jogo, que acabou facilitando o trabalho do Inter, o contrário pode ser verdadeiro. O técnico do Inter acertou mais durante o jogo. Sim, por exemplo, quando ele tirou o Musto,
que estava comprometendo a mecânica do time. Esse jogador, o Grêmio tentou contratar há algum tempo, ele era um jogador muito requisitado no mercado, ele era um jogador vigoroso, era um volante que tinha lá qualificações, e hoje parece que ele entrou numa crise físico-atlética, físico-técnica, ele não tem mais sequer confiança para jogar, ele estava comprometendo o Inter Ele não ontem. sabe desarmar sem falta. E se a gente acha um pouco duro, lindoso e dourado, o Musto ele é pior. apareceu com certo destaque naqueles jogos lá do Grêmio contra o Rosário Central. Eu lembro que foram duas paixonites, assim. As pessoas nunca tinham visto o Musto jogar. Montoya. E o Montoya também. O Montoya naquela ocasião. Aí não, porque o Montoya vem, e porque ele bate falta, e porque ele voa, porque ele faz isso, faz aquilo. O Montoya não faz nada. O Montoya é um mau jogador. O Montoya é insuficiente. Do mesmo modo que o Musto. O Musto é um volante limitado. O Musto tem um poder de bola aérea razoável. Ele não é um grande marcador. Ele mais faz falta do que desarma. Ele está sempre levando o cartão amarelo. Ele não é confiável. Eu acho que o mérito não está em tirar o Musto. O demérito está em colocar o Musto. Essa é a questão. Era uma das grandes críticas, com razão, que sofreu o Cudê. Me parece que a questão Musto e Montoya é a mesma do narrador português com o Leandro Fernandes. Como ele pode ser reserva desse time do Internacional? Não, os caras tinham visto o Central jogar 2 vezes e se apaixonaram. Exato. E ontem me pareceu que o São Paulo imaginava o Inter que jogou contra o Atlético Goianiense, o do fundo do poço. Então me parece não ter se preparado tanto. E aí sentiu o golpe, né? No caso do Musto, há nitidamente uma perda da confiança do atleta para jogar. Junto com isso, tem uma questão disciplinar, que ele não conseguiu se adaptar com a arbitragem brasileira. E uma outra questão. Eu acho que tem o Musto antes do VAR e o Musto depois do VAR. Cara, deixa eu dizer para vocês uma coisa, é o mesmo. A gente já trouxe aqui no programa, a média de cartões amarelos e vermelhos da carreira do Musto é a mesma antes e depois de chegar no Brasil. É a mesma antes e depois do VAR. O Musto sempre foi esse jogador. Ele sempre foi um volante que bate mais do que desarma. Ele sempre foi um volante devagar para dar o bote. Ele sempre foi um volante que não passa confiança. Ele sempre foi um volante de cometer faltas bobas. Tudo bem, gol contra ele não tem muitos na carreira. Ontem ele teve. Mas ele sempre foi um volante que mais atrapalha do que ajuda. Ontem até o Leomir falava depois do jogo, ele soltou mais o Dourado, fixou mais o Musto, só que o Musto se comprometeu cedo na partida, começou a fazer faltas, tomou o cartão, ele meteu se inviabilizou. Ele meteu um 4-1-4-1 com o Dourado mais solto ao lado do Patrick, tá? Por que eu acho que esse sistema ainda é um pouco problemático? O Patrick é um jogador que tem que se juntar à frente, ele é perigoso na frente. E ontem ele estava muito preso. Da área. Quanto mais aberto, às vezes ele incomoda mais. Exato. Mas ele fixou o Yuri para ganhar na velocidade. Quando ele jogava naquele losango do Odair, ele tinha essa função mais centralizada, mas ele era o cara que escapava lá na esquerda. Aí tu faz o seguinte, tu joga o Patrick pra ponta e deixa o Yuri Alberto no meio e tira o Leandro Fernandes. Tem nenhum... Leandro Fernandes é um jogador completamente... Esse é imprevisível e muito doido. Porque tu não sabe se ele vai fazer uma jogada. Ontem ele tropeçou. Voadora na orelha ontem ele tava conduzindo a bola. Ele tropeçou e pediu falta. Parece que dá um tilt, né? Assim, é muito doido esse cara. Muito maluca. Ele foi conduzindo a bola, ele tropeça com um pé no outro, cai, a bola sobra pro que ele não outro jogador. Que ele tinha e aí ele pediu falta. Ele pediu falta, sério. Parece que tem um pininho meio solto nele. Muito! Ele tropeçou nele e pediu falta. Ele pediu falta, começou a abrir os braços assim e reclamar. Aí eu vou dizer, o árbitro chegou, não, tu tropeçou em ti. Esse lance aí só faltou ele pedir cartão amarelo pra ele mesmo, né? Porque tu não entende ele. Então Eu queria me reunir com o Leandro Fernandes para tomar uma cerveja com ele, cara. Deve ser um cara divertidíssimo. Ele fala, marquei um café com o Júlio Flores, deu Covid no coitado do Júlio. Professor. Eu digo, não, deixa passar a eleição, professor, vamos... Tá bem, eu preferi... Do ponto de vista ideológico é meio louco esse teu encontro aí, né, Zé? Tu marcou um café com o Júlio Flores? Sempre surpreende. Deu superposições aí, para um pouquinho. Eu tava falando do Guti, mas antes começou o Cristiano... É que o meu espanto é o mês do Cristiano e do Guimarães. Marcou um café com o Júlio Flores, o do PSTU? Professor Júlio Flores. Tu marcou? Um café com ele. Sim, o café foi marcado no ar, foi marcado nas sabatinas da eleição. O Zé Aldo queria entender o que pensa politicamente, Júlio Flores e tal.
Mas eu realmente prefiro um chopp com o Leandro Fernandes. Tá, mas a troco? É tão indizível o meu café com o professor quanto o chopp do Leandro Fernandes. Ele é irmão ou não? Não, o professor Júlio Flores é um papo agradável, um homem que tem uma compreensão do marxismo revolucionário, e eu quero entender como é que a pessoa ainda acredita nisso, porque eu não gosto. É um cara fascinado pelas comunas de Paris. O Zé vai tomar Ele vai te dar uma aula. Ele vai te dar uma aula sobre as comunas de Paris. Pode escrever. E tenho certeza que vai ser muito gratificante. Eu gosto do Professor Júlio Flores, o senhor tá na escuta, o senhor é guaibeiro, vai sair da Covid aí na boa. Não tome o café com o Zé Aldo. Eu vou lhe convencer. Senão o senhor vai se filiar ao PP. Cara, isso é mais aleatório que o Leandro Fernandes tropeçar e pedir falta. Não. Isso é muito aleatório. Eu entendi. Depois desse café, o Júlio Flores Cristiano no Silva. PP ou o Zé Aldo no PSTU? A reunião é a Aliança PDS-PSTU, vai ser fantástico. O Cristiano Silva disse que entendeu, mas não conseguiu concluir. Não, eu entendi. Tu quer levar o professor Júlio Flores pro PP. É isso? Mas eu ia me referir ao Orestes, me recordei, esta tentativa do Leandro Fernandes me recorda um certo jogo do Brasil que estávamos no tubo, e Orestes de Andrade ali assistindo ao meu lado, no momento que Tite sai comemorar e cai, um tombo fantástico, e Orestes de Andrade do alto da sua sabedoria: olha ali, garotinho, se tinha dinheiro nos bolsos, perdia tudo. Vocês não me conhecem ainda com 40 anos de convivência, vocês são terríveis. Eu saio pra charlar com o Mariano, meu irmão, que é presidente do Sindicato dos Professores lá de Buenos Aires, e ele é um esquerdista inveterado. Tu tem um irmão comunista, esquerdista e sindicalista na Argentina. E a gente se dá super bem, a gente se abraça, fraternalmente a gente conversa, tem a posição dele, eu tenho a minha, e não tem nada de errado. As pessoas... Ele tem uma foto do Domingo Perón no quarto, viu, Zé? Ele acredita em coisas que chega da pena do Mariano, um homem tão culto como ele. Mas enfim... Olha o Zé, velho. Eu tenho que fazer o noticiário, gente. Tem que fazer o noticiário. Júlio Flores vai levar o Zé Aldo pra Venezuela. E depois a gente volta pro futebol, pra continuar debatendo aqui no Ganhando o Jogo as coisas do futebol. Em nome do Banco Banrisul. Fala, Barbudo. Tu é o Leandro Fernandes, cara. Tu faz um golaço de falta num dia e no outro tropeça no próprio... Tá bem, Cobra um escanteio na lua no outro. Tá bem, já voltamos. O debate do Ganhando o Jogo, agradecendo a interatividade de todos que estão lá pelo Facebook e também pelo WhatsApp. A gente vai ficar sempre no futebol, tá, gente? Porque nós temos uma experiência bastante consolidada no Brasil, que quando a gente entra em assuntos que não interessam do futebol, a política, às vezes nós nos perdemos. Fica uma coisa que não é legal. E tem espaço suficiente na Rádio Guaíba de Porto Alegre, né? E no Brasil inteiro, por todos os lados tem espaço. O Luiz Filho falou: o Odair está de saída do Fluminense. Não tô sabendo. Eu não acompanhei essa. Acabei de receber essa notícia aqui, viu, Zé, do querido Eduardo Risati, lá do Paraná, de que é uma proposta da Arábia. Ah, Clube Árabe, é verdade. Agora eu vi aqui. Ah, então tem coisa. Ah, sinceramente... Tem que aproveitar. Um cara que merece. Depois volta... Há alguma coisa aqui, ao Wassel. Árabes Unidos. E a informação que está lá no site do Globo Esporte é que ele aceitou a proposta e vai para o mundo árabe. O problema é a condição financeira do Fluminense. Eu estava lendo pela madrugada que há um jogador do Fluminense que um time da Itália tá para levar de graça. Qual? Estão batendo alguma coisa. Seria João Pedro? Eu não me lembro agora, eu me lembro da notícia em si, do resumo. Porque o Fluminense não está conseguindo... recursos para manter, e o Odair certamente está visualizando ali na frente: olha, eu vou ficar aqui, eu vou me queimar, daqui um pouco tô desempregado, porque começa a remar, começa a patinar, começa a escorregar, perde o apoio, e a troca é inevitável. E quando o pessoal do Fluminense vai dizer que o Odair é traidor também ou não? Outra coisa, ele pensou assim: vou lá fora ganhar um monte de dinheiro, depois eu volto. E não tá errado, né, Orestes? E não vai ser uma demissão, né? Vai ser uma campanha boa. Mas ao mesmo tempo, o Odair vai ter mercado se voltar depois? Sempre claro, tem. Vão lembrar. Fez um bom trabalho. Eu vou te falar o Odair tá naquela lista, pra mim, pelo menos, dos que fazem mais com menos no Campeonato Brasileiro.
Verdade. E faz isso, bem, né? Fez isso com o Inter, inclusive. Também. Fez isso com o Inter. Mas será que não ganharia mais status se continuasse, insistisse? Não, ele vai, que nem o Carilli foi, voltou, ganhou a grana lá e volta. Eu só quero dizer o seguinte, depois o treinador não pode reclamar que foi demitido, né? Não, mas e também, né? Me demitiram. Não, velho, eu acho o seguinte, é um bang sem mocinho, tá? Pois é, aí mas tá, eu acho errado. Ele tá no meio de um trabalho onde ele tá fazendo um bom trabalho com médio pra fraco time do Fluminense. E daqui a pouco, sai fora e vou pro mundo árabe. Não, e outra, justamente pela instabilidade que os técnicos têm, ele pegou a proposta e foi, né? Mas ele não ia ser demitido do Fluminense, a baita campanha que estão fazendo. 2, 3 derrotas já manda embora. Mas muitas pessoas, inclusive, né, alguns grupos de torcedores da internet já estavam fazendo essa pressão, né? Aqui, segundo, né, até o pessoal bastante revoltado, os torcedores comentando na nota, já marcando alguns canais, né, oficiais, assim, de torcida, falando, estão felizes agora, querem mais. Mas é que aí, ó, eu ouvi o Cristiano. O problema é o seguinte: dirigente, quando entra no embalo da torcida, é um dirigente fraco. É um dirigente que não tá preparado pro futebol. Ele é fraco. Vou dar uma satisfação pra torcida. Faz que nem o Vasco, demitiu o Ramon, contratou o Sapinto, tá pior. Ele não se deu conta que o time do Vasco é fraco e trocou o técnico. O Fluminense tem um time de médio pra ruim. Tá bem por causa do Odair. Vou demitir o Odair porque a torcida quer. Para com isso. Agora, eu não gosto quando um técnico faz que nem o Cudê fez. Se o Odair está fazendo o mesmo, eu lamento muito. Assim, tem umas particularidades. O Cristiano falou que é um bang sem mocinhos. Eu entendi o Silva. A regra parece ser essa, mas há algumas exceções, há algumas excepcionalidades ou algumas conduções que podem ser excepcionalizadas dessa ideia de que é um bang sem mocinhos. Por quê? Porque há casos em que o treinador tá fazendo um trabalho honesto, correto, adequado com o clube, tá sendo sincero com o clube. Limitado. E ele recebe uma proposta e ele conduz de forma transparente, com honestidade, o clube compreende, ele faz uma despedida respeitosa por conta dessas regras de mercado e da vida dos trabalhadores. Olha, seu fulano, a proposta que eles me fizeram, o clube não pode cobrar, esse é um salário que vai resolver o futuro da minha família, da minha carreira, compreende isso. E o dirigente, poxa, tu sempre foi honesto conosco, sempre respeitou, trabalhou certo, sempre honrou. Bom, então esse é o tipo do caso que não há crítica. Concordo contigo também. Eu não vejo nenhum problema no Eduardo Cudê sair como saiu, e eu acho que a situação, ela é parecida no contexto, mas nas internas é bem diferente. O Odair sempre foi apoiado pela direção do Fluminense, ao contrário aqui de várias manifestações do Inter. Mas enfim, o aspecto político não é o foco. Mas eu não vejo problema quando o Cudê sai do Inter, quando o Odair sai do Fluminense, nesse contexto. Eu vejo problema naquele ano em que o Jorginho saiu do Ceará depois de 4 jogos, alegando problemas pessoais. E no outro dia de manhã estava sendo apresentado como técnico do Vasco. Aí entra na transparência que o Zé falou. Isso eu não gosto. Agora, o Odair, que chegou no Fluminense em janeiro, nós estamos em dezembro, passou o ano inteiro. Fez um bom trabalho, um trabalho legal, consolidado, fez mais com menos com esse time do Fluminense, que eu acho razoável. Eu acho que é um time para 6º, 7º lugar de Campeonato Brasileiro, tá até acima disso, acho um bom trabalho que o Odair faz. Pedir para sair agora com uma proposta que vai mudar a vida dele financeiramente, eu não vejo problema. Como também não vi problema nenhum no Eduardo Cudê querer entrar num mercado que é dificílimo de entrar, que é o mercado europeu. O problema é um Jorginho da vida que sai depois de 4 jogos alegando problemas pessoais e vai treinar um clube maior no dia seguinte. E eu acho que são questões diferentes. Eu acho que pra mim, claro, a do Jorginho ela pesa mais, porque aí tem uma questão que envolve um pouco mais da questão caráter, mas treinador depois... Mentiu, né? Treinador depois não pode reclamar que o time não segura, que o time demite, que o futebol é brincadeira, porque ele faz a mesma coisa. Partiu, evidentemente que partiu primeiro dos clubes. Isso que eu ia dizer. Se alguém, claro. mas só que o seguinte, então nós temos que mudar a lógica. Então não tem, aquilo que eu disse, não tem mocinho nessa história. Eu acho que existe casos e casos. Eu não sou daqueles que acham o Brasil é errado demitir em meio de temporada. Eu acho que não. Eu acho que tem vários casos que a demissão é acertada. Vários casos em que a demissão é acertada. Agora, aqui no Brasil a gente demite muito mais do que a média. Agora, se o trabalho não está sendo bem feito
Se a gente está vendo que o técnico não consegue tirar bom futebol de um time, para que vai esperar até o final do ano para demitir se pode trocar antes? Eu não vou sempre para o lado dos técnicos e nem sempre para o lado dos dirigentes. Eu acho que existe caso a caso para ser avaliado. Eu acho... O Odair, quando caiu do Inter ano passado, eu não sei se eu teria demitido ele ou não. Certamente não teria trazido o Zé Ricardo. Agora, a demissão do Odair é compreensível no final do ano. Já não conseguia fazer o time jogar. Eu até acho que eu manteria ele até o final do ano. Ali foi um erro. Sabendo sem renovar o contrato. Eu não teria demitido o Odair naquele momento. Mas eu não posso condenar quem demitiu. Eu acho que tem duas... Eu acho que tem duas coisas nessa história toda, tá? A primeira é uma lei de mercado que serve para os dois lados, tá? A lei de mercado serve para qualquer profissão. Se tu observa uma oportunidade de trabalho que no teu pensamento é melhor, tu vai para essa oportunidade de trabalho melhor. Tem a ver com várias coisas e isso, em geral, é algo muito pessoal. E também existe uma lei de mercado, que aqui no futebol brasileiro é a lei do dirigente, que responde muito mais para a torcida do que para a convicção, muito mais para a torcida do que para o projeto, que demite o treinador depois de 4 partidas, 5 partidas, o que é um absurdo, porque nenhum treinador consegue botar o time dele em 5 jogos, ainda mais que 5 jogos significa 2 semanas e meia. E até estava observando aqui a temporada nos Emirados Árabes Unidos, que é onde vai atuar o Odair, não terminou, né? Então não dá nem pra gente usar aquela coisa, mas as temporadas terminam em tempos diferentes. É que essa lei de mercado é grana. Eu concordo. Eu acho que a instabilidade que os clubes brasileiros oferecem, o treinador brasileiro tem mais aqui procurar. Não é nem projeto, às vezes não é projeto, às vezes é puramente grana. Às vezes o cara chega, tu vai ganhar tanto, vale me esconder por isso? Eu não posso condenar, cara, quem vai querer ganhar mais. Eu também não. Quem respeitou um projeto, quem ficou alguns meses no clube, eu não posso condenar isso. Vamos pegar a nossa realidade, a realidade trabalhadora é diferente do trabalhador comum, aquele mortal tipo nós, é diferente de um técnico que vai ganhar milhões, mas todos nós chegamos aqui convidados. Todos nós tínhamos um outro emprego, recebemos uma proposta e viemos, não tem nenhum problema nisso. Nenhum problema. O problema é tu chegar numa firma depois de uma semana e ir embora. Aí que tá o problema. Que é o que aconteceu nesse exemplo da cadeia do Jorginho. O Odair tá 1 ano no Fluminense, receber proposta, se ele optar por ganhar mais, eu não posso condenar. E também não posso condenar se ele ficar. Se ele disser, não, cara, eu tenho um projeto, vou esperar até fevereiro e tal, quero classificar o clube para Libertadores, também não posso condenar isso. Eu acho que recebeu a proposta, faz parte, proposta profissional é isso, acontece, e depois que chega tu avalia se vai ou se não vai. Qualquer das decisões do Odair tem que ser respeitada. O Matheus de Guaíba faz uma lembrança, eu não tenho certeza, até se tiver correção vocês me auxiliem com as memórias e informações de que dispõem. Os últimos 2 campeões brasileiros trocaram de técnico no meio da competição. Atuais campeões da Libertadores e Champions também. Não se pode demonizar clube que troca. É o Matheus lá de Guaíba que está dizendo isso. Não acho. Só, Matheus, eu concordo contigo, mas deixa eu puxar então de uma forma perversa para o outro lado. Todos os clubes que foram rebaixados também trocaram de técnico. Eu não acho que tem que manter o técnico a vida toda. Eu falo sobre os ciclos. Para mim os ciclos são de 3, máximo 4 anos, tá? Eu acho saudável a troca, eu acho saudável a oxigenação. Não sou desses, não. Eu acho que houve exagero. Inclusive nos clubes europeus há exageros. Há coisas que são, assim, boas. Por exemplo, o Simeone no Atlético de Madrid, ele entregou o clube no outro patamar. O Simeone deixa o Atlético de Madrid no nível dos gigantes europeus. O Atlético de Madrid hoje é considerado um gigante europeu e quebra aquela dicotomia de Barcelona e Real Madrid, tá? E é muito pelo Simeone, que completou a 9ª temporada. Olha só, no Brasil, tá? Alguns exemplos recentes de trocas de técnico que eu faria e que acho que foram boas em meio de temporada. O Abel Braga cair do Flamengo foi um bem pro Flamengo. O Flamengo também mudou de patamar meses depois com Jesus. Para não sair desse ano, a queda do Luxemburgo do Palmeiras foi uma queda absolutamente benéfica ao Palmeiras. Por que o Palmeiras ia esperar até o final do ano um trabalho que era horroroso? Troca quando tem que trocar. O Gesualdo Ferreira no Santos, para falar de um estrangeiro que também não deu muito certo aqui, eu acho bastante discutível a forma que o Santos demitiu. Porque era um senhor de idade, mais de 70 anos, o cara ficou aqui na pandemia, não voltou para lá, e aí sem jogar mandaram embora. É discutível, mas o trabalho também não era dos melhores.
Então, assim, quando o trabalho não é bom, para que tu vai esperar até o final do ano? Thiago Nunes, do Corinthians, não fez um trabalho bom, para que esperar até o final do ano? Então, eu não sou favorável à permanência dos técnicos, eu não sou daquela ideia de que não se demite técnico em meio de temporada. Eu acho que pode se demitir, sim. Mas se deve ter um critério muito bom para evitar isso, né, Cristiano? Eu também não sou... Especialmente na hora de contratar. Eu não sou desse pensamento de não observa o cenário e não demite de jeito nenhum. Também acho. A propósito do que tem vezes que se demite, mas tem que ter mais critério na hora de contratar para se evitar a demissão no meio do trabalho. A propósito do que vocês estão falando, o Alexandre Chaves Barcelos, a quem admiro por uma ponderada fala, bem articulada e elegante, ele disse depois do jogo que especular a eventual saída de Abel diante de uma eventual eliminação na Libertadores seria algo completamente despropositado. Ele garantiu que não existe no horizonte do Inter essa possibilidade. Tá, mas vamos fatiar aí, tá bom? Esta gestão que acaba o mandato agora no dia 31 de dezembro não vai demitir o Abel. A nova gestão muito provavelmente não vai ficar com o Abel em janeiro. Se o Inter for eliminado quarta-feira na Libertadores, e a tendência é de uma eliminação do Inter, porque está perdendo o jogo por 1-0, se o Inter for eliminado e não recuperar, pelo menos entrar num G4 no Brasileiro, o Abel não fica em janeiro. O novo presidente do Inter, que pode ser o José Aquino ou o Alessandro Barcelos, já vai entrar em um acordo e dizer, olha, nós precisamos pensar 2021, vamos mudar agora porque o Abel não vai ser o técnico do ano que vem, o Rodrigo Caetano não vai ficar no futebol, precisamos chacoalhar e movimentar porque o campeonato em 2021 termina e na outra semana já começa o ciclo de novo. Mas ele tem contrato até fevereiro, certo? Ele tem contrato até fevereiro sem multa rescisória. Isso. Então, o próprio Abel vai chegar e dizer, vocês se sintam à vontade e tudo mais, eu tô indo embora, e vai ser feito um acerto. Pode anotar aí no teu caderninho, Zé Aldo. Você que é advogado e gosta de anotações, porque é o que vai acontecer. E essa combinação já pode ter sido feita, né, quando ele veio. Não sei, sabe? Porque pra tu fazer uma combinação dessa, tu tem que definir quem é que vai ser o presidente, né? Eu tô falando aqui, em definindo o presidente, isso vai acontecer. Agora, o que me assusta é que o planejamento das duas candidaturas para o futebol, eu acho muito vago. Vamos aproveitar a base, vamos formar jogadores, o celeiro de ases e não sei o quê. Um diz eu vou berrar e vou mandar e vai acontecer. É quase óbvio, né, Cristiano? Não, isso aí daqui a 3 anos os outros candidatos serão a mesma coisa. Nós temos que ter 70% de jogadores formados na casa, pratas da casa. Aí tu faz isso. Em 3 rodadas tu não vence, tu já vai buscar um veterano em algum lugar. Vai buscar o Tyson, ex-jogador. O Tyson. Ah, não, mas esse é formado aqui. O Tyson já não dá mais. Com todo respeito ao Tyson, buscar o Tyson é pensamento mágico. Tu tem que sair da caixinha. Nenhum dos candidatos tem o gestor de futebol pro ano que vem. Contratado. Até porque não pode contratado, não sabe se vai ganhar, né? Mas contratado não tem. Eu tenho uma lista. Da lista eu vou tirar um. Para fins de raciocínio, Cristiano, o Inter se recupera, o Abel acerta a mão e chega a janeiro o Inter líder do campeonato. O Inter se recupera, aí tu foi fundo no, vamos lá. O Inter se recupera, classifica na Libertadores, vira líder do campeonato, o Abel fica até fevereiro. Sim, porque aí então a ideia aquela da política não interferir no futebol prevalece. Sim, mas agora aqui só entre nós dois aqui, sem ninguém tá escutando, tu acha que isso vai acontecer? Se o Inter cair da Libertadores e ficar só com o brasileiro... Não. Aquilo que tu me disse, o Inter se recupera, classifica na Libertadores, é líder do campeonato. Tu acha que isso vai acontecer? Não, é que adicionasse a Libertadores, eu não disse isso. Eu disse, o Inter se recupera, se torna líder do brasileiro. Tá bom, o Inter se recupera e torna líder do brasileiro. Tu acha que vai acontecer? Eu não vejo assim uma coisa absurda de se acreditar que o Inter possa, se não tiver tantas competições para disputar, concentrado apenas uma, colocando alguns jogadores jovens e se recuperando e brigando. É que o Inter não te passa esse sentimento, eu te entendo. Então deixa eu entrar nessa divergência. Eu vejo como absurdo assim imaginar, e a divergência faz parte, era o debate. Eu não imagino o Inter se recuperando e voltando a pontear o Campeonato Brasileiro. Não vejo. Mas é uma coisa, coisa lógica, Oliveira. Eu também acho. É por isso que eu não consigo enxergar o Inter de volta líder do campeonato. Porque aquele time que era líder e que podia não encantar, mas que ganhava os jogos,
era um time que ganhava graças a um modelo tático que não vai se repetir. Então eu não consigo enxergar, desculpem os mais otimistas colorados, eu não consigo enxergar o Inter de volta líder do Brasileirão. Inclusive, eu não sei se eu enxergo o Inter classificado para a próxima Libertadores no G6. Eu acho que é bem complicado, porque tu vai ter que refazer muita coisa. Eu falei sobre a esperança contra o Atlético, porque é o seguinte, ó, às vezes o torcedor coloca, queremos raça, entrega, não sei o quê. Tudo que o Inter tem é entrega, tá? Os jogadores, eles são os menos responsáveis. Eles estão se entregando, eles estão jogando, eles estão querendo. Eles estão fazendo isso de uma forma até certo ponto desorganizada e até certo ponto antes era meio desesperada. Ontem foi com um pouquinho mais de cabeça no lugar, tá? Sabe qual é a sorte do Inter? A sorte do Inter é que tu olha para a tabela do campeonato e do 8º pro 9º lugar tem um buraco de 6 pontos, tá? Do Santos pro Ceará. O campeonato ele é 1 até o Santos e do Ceará para baixo ele é outro, tá? Ou seja, vamos pegar esses 8 primeiros colocados: São Paulo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Fluminense, Inter, Palmeiras e Santos. O campeão da Copa do Brasil, se não for o América Mineiro, e eu acho que não será ou Palmeiras, ou São Paulo, ou Grêmio. Ou seja, o que é G6 já vira G7. E se o campeão da Libertadores for brasileiro, vira G8. E aí, sendo o G8, tu já tem os oito classificados à próxima Libertadores. Essa é a sorte do Inter. Se o Inter for para a Libertadores do próximo ano, vai ser por isso, por estar nesse bolo do que hoje são os 8 primeiros colocados. A nossa divergência é nessa. Eu não tenho essa convicção que vocês externalizam de se tratar o Internacional de um time que não pode ganhar com outro modelo que não aquele do Cudê. Não, pode. Não, eu não tô nessa, tá? Mas foi muito potencializado pra aquele jeito. É só o modelo do Cudê. Só pra eu colocar aqui, eu não tô nessa que é só o modelo do Cudê. Acho que tem outros modelos que podem funcionar. Só que eu não vejo o atual momento, com o atual grupo, mais a atual comissão técnica, condições de agregar um modelo que seja capaz de fazer isso. O que eu considero... Não prestou atenção em nada? Não, eu entendi. O que eu considero, Carlos, que houve no Inter foi um conjunto de fatalidades que desqualificaram tecnicamente o time. E isso foi de maneira determinante. Inclui a saída do treinador nisso. De maneira determinante, um fator que levou a uma queda técnica da equipe. Inclui a saída do treinador entre essas fatalidades? O técnico ainda estava quando o Inter perdeu Bosquilha, quando o Inter foi perdendo jogadores. Mas não era desorganizado. Sarabia e foi caindo o seu rendimento. E não era desorganizado. Sim, mas continua a vencer. Depois que saiu, que machucou o Guerreiro, que machucou o Sarabia, não ganhava, o Flamengo que não ganhava. O Inter continuou vencendo. Me perdoa, Cristiano, mas o Flamengo não ganhava, o Atlético não ganhava, o Inter patinava e os adversários também não conseguiam evoluir. Até que agora rompeu essa barreira o São Paulo. Mas era o líder, tu quer coisa melhor do que isso? Mas mas olha só, o Guerreiro, ele se machuca na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 3ª rodada não dá pra ver quem é que patina e quem é que não patina. O Heitor cansou de jogar depois que o Saravia se machucou pra ele fazer assistência, cruzamento e jogar como titular. O Guerreiro não fez falta pro Inter, porque o Thiago Galhardo supria a ausência do Guerreiro até com sobras. O Guerreiro não fez falta porque o técnico encontrou um jeito de jogar que fez o Inter ficar até melhor sem o Guerreiro. E outra coisa aqui, ó, quero dizer para você o seguinte, ó, a saída do Cudê fez com que o time perdesse o seu esquema de jogo. Ele não só perdeu o esquema de jogo, como não se encontrou mais, porque foi para a cabeça psicológico dos jogadores. Eles perderam a referência ali na Casa Mata. Eles perderam aquilo ali, estavam perdidos nos jogos. Eu acho que o psicológico também favoreceu ao Internacional não realizar aquilo que vinha fazendo. Não foi só o esquema de jogo, mas o psicológico, a cabeça dos jogadores também. Eu tenho a Doca na linha, a gente vai falar sobre gotas prostáticas e depois nós vamos voltar para continuar o debate. Cristiano. Só antes da Doca, uma frase na volta, eu tenho uma informação para dar. Doca, querida, dá um recado pro ouvinte que está acompanhando o Ganhando o Jogo. Boa tarde. Boa tarde. Pedrinho, hoje comentarista da Sport TV, está na lista de Alessandro Barcelos para ser gestor de futebol. É um nome que agrada. Eu sinceramente não sei se o Pedrinho tem formação, se estudou, mas é um cara que para muitos tem boas ideias de futebol. Eu até estava
lendo aqui um post do Pedrinho, onde ele escreve o seguinte: não existe encaixou, existe processo. Treino é jogo e jogo é guerra, tá? Entre aspas, tá? Ele diz assim: essa foi a frase que eu mais escutei na vida, e tão errada quanto outras. Quantos lixos de informações temos que jogar fora? Não defendo treinadores, defendo as ideias, e ideias boas. Diniz é um excelente, de ótimas ideias. Não sou resultadista, elogiei Diniz nos piores momentos, e agora em termos de resultado está excelente. E para finalizar, treino é treino e jogo é o reflexo do treino. Treine como você vai jogar. Futebol é alegria, futebol não é guerra. Gestores de clubes: primeiro, saber qual modelo de jogo quer para o seu time. Segundo, contratar o treinador com o perfil do modelo que você quer para o seu clube. Terceiro, tenha coragem de, nos piores momentos, você bancar o treinador, se você acreditar no processo. Quarto, cobre do treinador o que ele prometeu entregar de ideias. 5, não elogie não na vitória se você ganhou por acaso. 6, elogie na derrota se você viu que ele te entregou o que prometeu mesmo perdendo o jogo. O nome disso é processo. Ele fez curso, né, gente? Eu queria moldurar isso que disse o Pedrinho, é absolutamente correto. O Pedrinho eu não sei. É absolutamente isso que eu entendo como futebol. Eu não sei se ele fez curso, se ele... Parece que fez curso de gestão em futebol. Mas se ele fez, ele está no nome, ele é um nome na lista do Alessandro Barcelos para ser gestor de futebol do Inter. Agora eu não sei se esse gestor vai ser para prospectar mercado, eu não sei sinceramente. Eu sei que o nome do Pedrinho está na lista. Pra quê? Porque agora estão querendo botar cargo até de embaixador no Internacional. A gente não viu ele trabalhando, né, Cristiano? Mas as ideias parecem ser boas do Pedrinho. Parece não, as ideias são boas do Pedrinho. Ele é muito bom comentarista. Muito bom. Ele fala bem de futebol, né? Eu nunca vi, para falar assim bem, eu nunca vi um jogo comentado pelo Pedrinho, tá? Porque eu sou muito mais do rádio que da TV. Mas eu vejo o Pedrinho diariamente nos programas de debate, os programas de notícias, dele comentando o que está acontecendo. Ele em bancada de debate. Eu acho ele muito bom. Eu acho que ele tem grandes ideias. Ele é um sujeito calmo, ele é um sujeito tranquilo, ele fala bem, ele sabe se comunicar, o que é um defeito de vários ex-jogadores, alguns, acho que era um defeito, acho que esses que surgindo agora estão aprendendo bem isso, se comunicam melhor do que alguns jornalistas, inclusive, mas o Pedrinho eu acho bom, um cara de boas ideias, um cara que não tem aquelas coisas, Magno, de ficar preso ao passado, de que só quem teve lá dentro que sabe aquele papo meio esquisito. Eu gosto do Pedrinho, um cara com ideias arejadas. Tomara que ele consiga, né, levar tudo isso para a área da gestão, porque no vestiário a gente sabe, né, uma coisa é o cara ser colega de time, ser um colega de grupo. Outra coisa é dentro de uma hierarquia ter um papel acima, né? Mas as ideias, isso que o Silva leu agora é exatamente o que eu penso, o que eu compreendo sobre futebol. Eu tenho um intervalo. Pedrinho jogou no Vasco, no Palmeiras, no Fluminense, no Santos, no Figueirense. Eu me recordo de questão de um ano atrás ele ter dado um depoimento num desses programas que ele participa na TV, de que nunca teve um técnico de futebol. Em linhas gerais, ele teve treinadores, mas nunca um técnico de futebol. E Zé, só para na sequência também da informação, em 2016 ele foi auxiliar técnico do Cruzeiro e ele também já fez tanto o curso de técnico da CBF como de gestão da instituição. Ele teve uma carreira marcada por algumas lesões e teve um momento que uma das lesões levou ele a um quadro de depressão. É porque ele teve uma gravíssima no início e aí quando formidável. Ele ia voltar, ele teve outra. Aí ele ficou realmente mal. Então hoje ele tá numa posição que é um pouco mais cômoda, não tão instável como é o futebol. Não sei se ele vai aceitar a ideia de sair da zona de conforto para os riscos do futebol, mas que é um cara com ideias muito lúcidas, ideias muito inteligentes sobre futebol e que poderá, se tiver capacidade de aplicação na prática de suas ideias, se transformar numa figura importante para o futebol. Que se ele decidir assim, que ele tenha êxito nessa eventual vinda para o Internacional. Mas isso fica para janeiro, né, Cristiano? Dependendo de quem ganhar. Pode ficar para dia 15 de dezembro. Mas já anuncia agora a equipe? Não, Zé, terminou a eleição, ganhou, no outro dia tu tem que anunciar quem vai ser o cara do... O Aquino já anunciou, vai ser o Sigma o cara do futebol, que muito provavelmente deve trazer Luiz Fernando Zacchia para ser diretor de futebol ou diretor da base.
O Alessandro não anunciou quem vai ser o vice de futebol. Eles vão ter que anunciar gestão de futebol, quem vai ser o gestor de futebol e tudo mais. Isso tem que acontecer no dia 15 de dezembro, depois de apurados os votos. Não pode esperar, porque é importante ressaltar, a bola não para. O Campeonato Brasileiro não para, terminou o Brasileiro já no outro dia, na outra semana começa o Campeonato Gaúcho, o calendário 21. Então não tem tempo de ficar pensando. E outra coisa, todos os clubes vão estar movimentando aí o mercado. Vai todo mundo buscar gestor. O São Paulo deve levar o Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano tem mais uma proposta de um time da Série A. O Alessandro, que é gestor de futebol, que também é um nome que agrada o Alessandro Barcelos, ele tá indo pro Corinthians, com o Duílio Monteiro Alves, que é o novo presidente. Então, esses gestores vão circular. Eu ouvi dizer que o Felipe Ximenes é um cara que também tá na lista aí, hoje ele tá no Santos. Enfim, e tem uma nota oficial, Zé, que eu até perguntei pra Ana aqui se realmente era do Índio. O perfil no Facebook tá aqui, ó, o Índio, ex-zagueiro do Inter. Boa noite, nação. Nesta última semana escutei muito a torcida e amigos. Confesso que estou preocupado com o que vem acompanhando a política envolvendo o nosso amado Internacional. O mais importante, que seria a nossa força dentro das 4 linhas, deixou de ser prioridade. Ninguém mais que a torcida sabe o quanto me dediquei, o quanto me esforcei para trazer alegrias e conquistas, sempre honrando a nossa camisa. Estamos passando por um momento turbulento e nebuloso, e com tudo que venho acompanhando, estou me retirando dos assuntos políticos do clube. Esse universo não me pertence, estou fora deste jogo. Que todos pensem no futuro do Esporte Clube Internacional acima de tudo e todos. Desta forma estarei ao lado de quem sempre estive, melhor dizendo, da torcida colorada. Nada vai nos separar, Índio, nota oficial. O Índio tinha declarado apoio pro José Aquino Flores de Camargo, então parece que agora ele tá se retirando. Ele tem que estudar mais, então, quando quer dar um apoio, né, Cristiano? Parece que ele ouviu um canto da sereia de uma das chapas, e eu não tô nem fazendo juízo de valor aqui, mas ele ouviu. Tá no programa da chapa. Saiu escrevendo, saiu defendendo, viu que a resposta do torcedor em massa foi negativa, e aí agora diz que, né, não sabia mais ou menos, tô saindo fora. O Índio, ele é um cara que viajou aí o interior para captação de sócio, né, participar dos eventos consulares, etc. Tá no plano de governo da chapa do candidato José Aquino Flores de Camargo. Uma das diretrizes é fortalecer o relacionamento com os influencers e com os e fazer enfim, pegar ídolo, pegar caras que são bons em rede social para poder pegar sócio e tudo aquilo que eu dizia também. E o Índio seria um desses caras, mas o Índio agora negou, assim como o Tinga já tinha negado também. Essa eleição tá bem estranha, né? Essa eleição ela é repleta de diversos pontos que fazem parte de uma ideia de comunicação. Parece que não negou, ele renunciou. De uma ideia de estratégia de guerra na comunicação atual, que foi muito utilizada na política partidária, que é corrente de WhatsApp, que é fake news, que é um discurso um pouco mais ameaçador, que é a força das redes sociais. Isso aí tá tudo envolvido nessa eleição do Que é o lado nojento, né? Que é o lado nojento da coisa. Eu queria ver os dois frente a frente, os dois candidatos, e aí os dois candidatos mesmo, sem equipe de marketing por trás, sem fake news por trás, os dois candidatos mesmo, frente a frente, num debate de proposição de ideias. O que é que tu pensa de futebol? Responder aquelas perguntas que o Pedrinho colocou ali, ó. Como é que tu quer que o Inter jogue? Tá? E não me vem com aquela resposta, quero que faça gol. Não, fazer gol todo mundo quer. Eu quero que seja campeão. Não, isso todo mundo quer. Tá? Como é que tu quer que jogue? Quer que jogue um futebol mais ofensivo, um jogo mais de posição, um jogo mais criativo? Como é que tu quer que o Inter jogue? O presidente tem que saber disso. Como é que vai equilibrar o problema das finanças do clube? Tá? Porque não adianta prometer mundos e fundos agora e chegar lá no dia 15 de dezembro ou 16, quando ganhar a eleição, e ver, não, mas é que tá ruim financeiramente, não vai dar para cumprir. Que tá ruim financeiramente, todo mundo sabe agora. Tá? Vamos antecipar e já cortar o papo furado na raiz.
Magno, antes do intervalo. Um projeto para o Internacional, para os próximos 2 anos de gestão do Internacional, não um projeto para ganhar a eleição. Bem, nós temos meio-dia e 40, e nós vamos fazer o intervalo. Você está acompanhando pela Guaíba o debate do Ganhando o Jogo e já voltamos para o último bloco. Só para confirmar, temos 2 jogos na quarta da Libertadores, mas em horários diferentes. O Grêmio começa às 7h15 com o Santos na Arena. O Grêmio decide, portanto, lá no jogo da volta. E o Inter encerra a fase jogando às 9h30 contra o Boca Juniors lá na Bomboneira. Exatamente. Então termina o Grêmio, começa o Inter. É o que estão dizendo por aí. Na quarta-feira são os jogos. Foi o que a Conmebol disse. Foi o que a Conmebol colocou. E não é jogo do Facebook, tá? Grêmio e Santos é Fox Sports e Boca e Inter é Conmebol TV. Não tem Facebook. O jogo da TV aberta é Palmeiras e Libertad. Facebook é na quinta. Facebook é na quinta. O jogo do SBT Facebook é quinta-feira. É Palmeiras e Libertad. Para o cara que tá lá agora no Lami, onde pega a Conmebol TV? É na TV. É igual... Tem TV a cabo no Lami ou não? TVs por assinaturas e aí tu paga. Tem que pagar. R$39,90. É tipo um pay-per-view. É, mas é mensal, é R$39,90 por mês. Comparando. Sim, tipo, pay-per-view é até mais caro, só que, claro, é a competição inteira. Conmebol TV, eu acho que a Claro TV tem, a NET eu não sei, a Sky tem. A NET tem. A NET tem. Tem, então é entrar em contato com a TV a cabo. Claro agora. A NET, Claro TV é igual. Todas têm. Mas é isso, é Conmebol E também TV dá pra assinar Fox pelos Sports. aplicativos daí, no caso. Eles também têm planos digitais. O pessoal no Lami tem TV a cabo, Zé, e tem celular. Normalmente pela parabólica, não é? Bah, isso é antigo pra caramba. Isso aí é Morro Alto lá em menos, né, Zé? Mais ou Morro da menos. Borrússia já mais. teve. Há muito tempo não é mais parabólica, já é TV a cabo, velho. É Sky os caras têm lá. Então, Sky tem Conmebol TV. Parabólica. Como é que é? Não, Sky não é TV parabólica. a cabo, Peraí. é TV que chega por fibra. Tem. Cara, Sky é TV por assinatura via satélite. Tu tem. Ela é uma parabólica pequenininha, mas não é a mesma Não é coisa. Vai me parabólica. dizer que nem os TV bois do a Lami cabo estão com serve internet chamar, dedicada agora. Claro. Me socorram aí. Esperando Não, 5G. tem. Eu tô precisando me Não, atualizar sobre o Lami. Olha só. Sky é aquele troço que Peraí. fica nublado e fica sem sinal, né? Peraí. O Lami tem. Só um pouquinho. O Lami tem internet, Zé. Não, que tem internet, imagino que deva ter. Tá, só pra te informar assim. Mas por frequência de rádio. Não! Internet física. Não, internet. Fibra ótica. Sim, que tu compra, que tu paga o pacote. Mercate, o Lami no meu deserto do Saara. Exato. Lami é o bairro Não. de Porto Alegre. Não tô dizendo que seja, eu tô falando de outra coisa. Tem plano da Vivo, Ô, que é Zé. plano da NET. Ô Zé, presta atenção. Fala, liderança. Lami, Cantagalo, bairro Lajeado, a zona rural de Porto Alegre tem internet, tem TV a cabo, Óbvio. tem Sky. Tem Zé. condomínios de luxo, tem tudo. Tem. Tu acha que onde tem condomínio de luxo não vai ter essa mordomia, Zé? Tem, tá, mas aí Sério? Hein? Tu tá- Vocês estão Tu misturando os... tu acha que depois que o Ronaldinho desbravou toda aquela região não vai ter coisa boa lá, velho? Não, tem tudo, chega tudo lá. Outra coisa, tu tem um plano de celular com 4G que pega no Lami também. Depende aí depende Não, da, pega, da sim. da Se empresa. bobear, pega melhor que no Partenon aqui. Pega sim. Não, vai por mim, depende da empresa. Eu conheço aquelas bandas ali muito bem, tem local que tem sombra ali que não pega nada, mas tem TV a cabo. Tem TV a cabo, claro. Tem todos os anteninhas da Sky, tudo. Olha aqui, ó, o Edu Tem César supermercado manda pra lá Conmebol, também, a Conmebol Zé. TV. Tem supermercado, tem tudo. Tem luz elétrica também, tá? Informação, Edu César. A Conmebol TV tem só na Claro, NET e Sky. São as operadoras acertadas diretamente. Outras operadoras não têm Conmebol TV. Quem tem Vivo TV, Oi TV, outras menores, não tem a Conmebol TV. Ô Zé, Fala, Magno. duas coisas. Primeiro, Começou a ficar um pouco apertado. Fala, a Magno. questão das parabólicas me recorda início dos anos 90, quando elas apareceram lá na Serrinha do Rosário, e que as pessoas iam olhar na casa, conhecer a tela parabólica, nos vizinhos que tinham tela parabólica, e ficavam, questão ali de 5 minutos, a tela preta, sem nenhuma imagem. Eram os comerciais das emissoras de São Paulo. Isso. Verdade. E tinha também os vazamentos, né, Luiz Magno? Deixa eu... Grande Rubens Recupero, inclusive, sem escrúpulos. Eu me lembro que pegava questão- as televisões do questão- Ceará, Verdes Mares e tudo mais. E Questão quanto, de economia. Oliveira, e quanto a ter ou não
net no Lami, eu tenho certeza que tem no Lami, mas não tem no centro de Porto Alegre a net. Não, mas tem Sky. Isso é uma tem vergonha. tudo. Isso é uma vergonha. Ah, perfeito. Mas no centro. Zé Aldo, tu tens a Comebol TV, tá? Pra deixar um assunto de economia interna. Tu tens a Comebol TV. Claro, Nós claro. temos. Eu tenho, tu tens. A gente assinou aqui, a Rádio Guaíba tem a Comebol Sim, TV. exatamente. É, A minha operadora é a mesma do Gutierrez e do Zé. Nós temos Comebol TV, viu, Zé? Pode ficar tranquilo. Não, eu vou dizer pra vocês, pra não incomodar às vezes em casa, Sabendo mexer no controle é uma barbada. eu comecei a fazer contratações no celular e comecei a assinar coisa. E eu tô pagando, agora eu me dei conta, eu tô pagando uma fortuna todo final de mês. Fazer que nem aquelas crianças que pedem no aplicativo 200 hambúrguer, chega a conta de R$400 pros pais. É R$49,90 do Premier, Isso, é mais R$17,90, R$19,90, R$9,90 e aí vai. Que é o esporte interativo, não sei o que. Os canais todos de streaming, assim vai. Zé Aldo, Mais o Netflix, Aldo, mas não sei o tu pagar essa fortuna, tranquilo. Agora imagina eu pagar essa fortuna, é uma diferença. Não te faz, Oreste. Só o shampoo do cachorro do Oreste paga todos esses tarecos que eu tenho aí de plano no meu celular. Pra não desbotar a cor, né? Muito isso. E o que ele paga de Olha deslocamento da Pet pra buscar o cachorro dele já... Fala, Cristiano. Zé, eu sei o que... Muricy Ramalho... Muricy Ramalho. Muricy Ramalho está deixando a Rede Globo para assumir um cargo na direção do São Paulo. Já era mais ou menos especulado que isso fosse acontecer e está confirmado aqui tô lendo no blog do Flávio Rico, do R7, Muricy Ramalho deixando a Globo para assumir cargo na direção do São Paulo. Não sei qual vai ser o cargo aqui exatamente do Muricy, mas ele vai assumir um cargo, uma espécie de elo ali no vestiário, entre o vestiário e a direção do São Paulo Futebol Clube. Por um momento eu achei que tu ia dizer que o Muricy estava deixando a Globo para assumir o Fluminense. Não, isso não. Só que é um desejo antigo do Muricy trabalhar no vestiário como uma espécie de algodão entre os cristais. De ser uma espécie de... Ele não vai prospectar mercado, ele vai ser o que o Tinga foi no Cruzeiro uma época. Buscar, conversar com o jogador, orientar, aquele tipo de coisa. Agora vai ser uma sombra pro técnico que tiver no comando, né? Mas acho que o Muricy deixou bem claro. Mas eu acho que o Muricy não tem nem... Mas eu acho que ele não tem nem condição de saúde para assumir, né? O Muricy tem isso. A informação do Flávio Rico aqui é que o São Paulo se adianta, portanto, ao Palmeiras. Muricy Ramalho era um desejo da Leila Pereira de ter no comando do Palmeiras essa mesma figura, esse mesmo elo entre grupo de jogadores e diretoria. Ela queria que o Muricy fizesse isso no Palmeiras. O São Paulo deu um passo à frente, tomou a frente nessa negociação com o Muricy, e o Muricy está deixando a Globo para participar agora do Departamento de Futebol do São Paulo. Parece que estamos diante do começo de uma onda de retorno, né? Dos caras que eram do futebol e que foram pra televisão voltar pros clubes. Mas tem que ter saúde em dia, velho, porque tá cruel, o mundo do futebol é estressante. Mas São Paulo e sua política. Nossa. Não é uma pancadaria. O Inter quer Pedrinho, o São Paulo quer Muricy. E as coisas estão se desenhando nesse sentido. Dessa área ainda tem uma notícia que dá conta de uma primeira mulher narrando futebol numa das grandes redes que faz cobertura de futebol, que tem direitos de campeonato brasileiro. Foi bom ter falado. Que é a professora de educação física, Renata, como é que é o nome da moça? Renata Silveira. Que vai ser narradora de futebol agora. Qual é? Desculpa. Mas ela não é educação física, ela é pós-graduada em jornalismo esportivo. Ela narrou ontem a final, aliás. Eu sei que é um assunto que a gente não aborda muito e espero que nenhum dos colegas pergunte qual a escalação do Corinthians, porque eu já admito não saber. Não, mas toca aí. Mas o Corinthians venceu ontem o Campeonato Brasileiro ao bater o Avaí Kinderman por... Até viu. Foi um grande 4-2, festa, né? 4-2, O Corinthians parece mais de 130 pedidos de credenciamento de imprensa, foi um recorde no futebol feminino no Brasil. E ela narrou ontem na ESPN e agora contratada pela Globo Sport TV. Ela criou um estilo de narração? Ou segue o estilo padrão dos narradores? Não, um estilo de TV, eu achei muito boa a narração dela. Deve ser, né? Porque ela vai
vai assumir uma responsabilidade tanto agora a rede pro Brasil inteiro, né? É, aquilo que as mulheres passam, né? Elas são sempre mais julgadas, mais testadas sem dúvida. normalmente, né? Tá me lembrando aqui a Clarene Jacob, que é narradora também. Tá me lembrando da Isabeli Moraes, que é narradora da Bandeirante. Mas na Globo, a primeira vai ser a Renata Silveira. Bem, tem jogo hoje encerrando a rodada? Sucesso a ela, sorte, eu não conheço. Não, Sucesso. eu não tô mais vendo TV direito. Mas a avaliação do Guti é positiva, que a colega seja bem... Não, ontem eu tava vendo o jogo do Corinthians, não vi todo, claro, mas eu tava vendo a final. Tava vendo a final e ela manda muito bem, muito bem. Que bom. Que Boa bom. narrador. A comunicação ganha com essas coisas, né? Sem dúvida. Na verdade, é uma espécie de revolução. E a gente precisa tirar as amarras. Eu acho que é uma evolução mais que revolução, né? Não é uma quebra de... Tem uma quebra de paradigma que é no meio, essencialmente... O futebol é um reduto extremamente machista. É um reduto machista e masculino, isso é interessante e... Enfim, tem que acontecer mesmo, é um processo de evolução. A gente tem que evoluir, os meios têm que evoluir, o futebol tem que evoluir. Então, que tenha todo sucesso e que tenha mais gente, mais mulheres participando. E que ela eu só não não seja, conheço porque eu realmente não vejo. E que ela não seja de nicho, né? Narradora de futebol feminino. Que ela narre futebol feminino o quanto quiser e o quanto escalarem, mas que ela narre, e acredito que a Globo fará isso, né? Mas a gente já tem inserção, né? De muitas mulheres comentando tanto no masculino como no feminino, né? Ana Thaís Matos é um dos cases de sucesso aí que a gente vem com bastante propriedade, exaltando e falando a respeito dela, que vem exercendo um trabalho bastante significativo e competente na função. E que ela narre jogos do futebol masculino e acontecerá, né? Vai acontecer. Eu dizia, nós temos um jogo que marca o encerramento da rodada hoje, dos times de Goiás, do Atlético com o Goiás. É o clássico, isso. Hoje tem clássico. Que jogo bárbaro esse, né? O que tu quer que eu diga? Nada. É uma tentativa de assunto? Não, é só nós estamos chegando ao final. Pessoal de Goiânia. Um abraço, pessoal de Goiânia. Não precisa fazer tese sobre, não precisa vir com aquela conversa-ama toda. Cara, mas assim, ó, não o existe. futebol, eu achava, já que... Foi. Futebol, eu achava que o futebol de Goiânia, no caso de Goiás, estaria num patamar um pouquinho melhor. Eles deram uma evoluída e agora estão amargando zona de rebaixamento de novo, né? E parece que o Inter e o Grêmio já jogaram 47 vezes com cada um. Tem mais 40. O que eu queria que tivesse num patamar melhor, embora não acredito nisso e acho que os dois vão brigar até o final para não cair, são os alvinegros cariocas, o Botafogo e o Vasco. São dois times horrorosos, tanto o Botafogo quanto o Vasco. O Vasco ontem apresentou contra o Grêmio algumas coisinhas assim, Gustavo Torres no comando do ataque, imagina, um esquema com 3 zagueiros em que os 3 batem cabeça, o meio campo que não funciona, que nem arma e que nem marca, laterais que não acrescentam, nem o Neto Borges, nem o Léo Matos que chegou agora, um time assim muito fraco, o time do Vasco, é muito fraco o time do Botafogo também. Além das bagunças políticas, os dois times, o Botafogo não sabe se vira o MSA ou se não vira, o Vasco não sabe quem vai ser o próximo presidente, os caras estão brigando pior que os estadunidenses lá. Então, assim, tá uma situação muito complicada. Pela grandeza dos dois, eu queria que os dois seguissem na Série A do futebol brasileiro, porque, especialmente o Botafogo, pela dívida que tem, o Botafogo é um clube que agora que mudou, Magno, a distribuição financeira, agora o time cai, ele não tem mais cota de Série A primeiro ano. O Inter foi o último que teve cota de Série A. Os times agora caem e a cota cai 10, 20 vezes. Então, um time como o Botafogo, o dia que ele cair, ele não sobe mais tão cedo. E eu tô achando que ou um dos dois, ou até os dois, vão amargar a segunda divisão ano que vem. Eu acho que o Coritiba vai salvar um deles. O programa está chegando no final, eu só queria lamentar o modo como o Juventude acabou cedendo o empate. Estava ganhando do líder e no último minuto acabou cedendo o empate para a Chapecoense. Iria se reinserir de novo entre os 4 primeiros que garantem vaga à primeira divisão no ano que vem e acabou dando uma patinada. Começou antes, né? Jogou às 4, depois tinha 5, o clássico em São Paulo e eu... tá no finalzinho, tá ganhando, vou ver o jogo do Santos e do Palmeiras. Voltou aí. Quando eu fui olhar, né, no celular, não acredito. Você deu azar. E o Brasilzinho, coitado, tomou um cascudo do time do Filipão. 4-1 lá no Mineirão para o Cruzeiro. Cruzeiro que tem um projeto... Golaço do Sobis, né? Projeto de longo, é um golaço do Sobis, de trás do meio campo.
Foi um dos assuntos do final de semana. Eu dizia, o Cruzeiro que tem um projeto de 3 anos com o Filipão, um salário altíssimo, acima de R$800 mil mês, pelo que dizem, para recuperar o time do Cruzeiro, mas o Filipão não é bobo, ele não fez acerto com o Cruzeiro que está quebrado, ele fez acerto com o banco. E parece com cara que pode até escapar esse ano, mas está muito distante ainda. O mais certo é que ele recupere o Cruzeiro no ano que vem. Gente, ficamos por aqui. Vem aí na sequência o correspondente Guaíba, depois tem o Boa Tarde Brasil com o Júlio Ribeiro e voltaremos amanhã a partir das 11 da manhã com o Ganhando o Jogo, sempre em nome do Banco Banrisul. Obrigado, Carlos Guimarães, obrigado, Gutierre, a Ana, obrigado aos Cristianos, obrigado, Orestes, o Magno, a todo mundo e até amanhã. Tchau!